Fala pessoal, boa noite para vocês. Hoje vamos fazer mais uma live. Geralmente aí toda semana, agora a gente está fazendo pelo menos uma live durante a semana. E hoje a gente vai trazer mais um assunto, como a gente trouxe nas outras, um assunto bem debatido, um assunto que muita gente tem dificuldade, muita gente tem dúvidas. O que é o assunto? É oxigenação e ventilação. Esse é o tema de hoje que a gente vai abordar. Numa situação de urgência e emergência, o que a gente faz? A gente tem que oxigenar essa vítima? Quais são os requisitos que eu preciso para oxigenar essa pessoa? Como que eu faço para essa pessoa respirar? Como é que eu faço para ventilar ela? Em que situações eu posso estar utilizando uma máscara? Em que situações eu posso estar usando uma cânula de Guedel? Tudo isso a gente vai estar discutindo nessa live. Eu e o Leonan, a gente vai estar junto hoje, mais uma vez fazendo uma live bem bacana, que eu tenho certeza que vocês que vão acompanhar até o final vão aprender muita coisa. E vão aprender coisas que muitas vezes nem cursinho não ensina. Tem muitos treinamentos que às vezes falam só por cima e aqui a gente vai a fundo. Vou chamar o Leonan e a gente vai começar mais essa live. Eu e ele aí de parceiros, aí a gente já está aí com um número bem grande de lives juntos. E bora lá, vamos só esperar aqui para a gente chamar ele e a gente já começa. Leonan, se tu tá me ouvindo, eu não tô conseguindo te chamar. Me manda aí de novo para te chamar para eu poder te jogar aqui dentro da live, que eu não tô conseguindo acessar. Gente, boa noite, uma boa noite para todos vocês que já estão chegando. A nossa live hoje é oxigenação e ventilação, tá? Oxigenação e ventilação, a parte respiratória, o que fazer em situações do trauma. Como que eu faço para uma pessoa poder respirar, voltar a respirar pós uma parada respiratória? Será que essa pessoa está respirando da forma correta? Será que ele está respirando da maneira que tem que ser? Quais os padrões de ventilação? Quanto que um ambu oferta de oxigênio? Tudo isso a gente vai estar discutindo aqui nessa live. Assim que o Leonan entrar, eu vou chamar ele e a gente vai fazer essa live juntos. Vamos só ver que eu não estou conseguindo chamar ele, não sei o porquê que eu não consigo chamar o Leonan. Vamos aqui. Conseguindo chamar ele. Aê, agora sim, agora apareceu o homem. Eu saí e entrei de novo. Tá me ouvindo? Tô. Áudio. Tranquilo? Áudio tá beleza, tudo em ordem. Tudo certinho. Cheguei nas correrias, mas deu tempo. Show de bola. Assim, gente, se a live cair, se por algum motivo o Instagram nos sacanear, pode ser que dessa vez não seja o Instagram. Aqui na nossa região, de ontem para hoje, choveu, que era para chover o mês inteiro e choveu numa única noite. Então nós estamos tendo alguns problemas com a internet, né? Às vezes a internet está uma osciladinha, pode ser que dê uma travadinha ou outra. Qualquer coisa, se o meu sinal cair, nós vamos combinar assim. Se travar aqui e cair, tu entra aí direto aí já na tua e a gente segue a conversa, que nem a gente tem feito das outras vezes aí. Beleza? Já fica assim com o pessoal que está assistindo. Nossa live cair aqui, a gente já segue na página do Leonan. Leonan, tudo tranquilo? Tudo certo? Para quem não conhece ainda, acredito que todos que estão aqui já te conhecem, mas quem vai assistir essa live no futuro, quem é o Leonan? Leonan, aqui de Garanhuns, Pernambuco, instrutor de primeiros socorros, credenciado pelo IBRAP, instrutor na CEAP, Centro de Ensino e Aperfeiçoamento em Atendimento Pré-Hospitalar. Estou tirando controle da Covid que o pessoal acha que eu estou empregado de condutor. Eu estou procurando uma vaguinha, aí estou tirando, só instrutor por enquanto. Não, mas tranquilo, logo isso já se organiza, né? E eu, para quem ainda não me conhece, eu sou o Leopoldo Gramin, eu sou técnico em segurança do trabalho, eu sou técnico de enfermagem, né? Eu ano passado eu fiz alguns treinamentos já de primeiros socorros, vai para 2 anos, agora em junho, que eu estou aqui no Instagram, canal lá no YouTube, para quem ainda não me conhece, segue lá, bota leopoldo.graminho ou simplificando simples, as duas formas, acha o meu canal lá no YouTube. Cara, hoje o nosso tema é respiração e ventilação e oxigenação, né, cara? Que às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas tem uma diferença, né? O PHTLS, algumas literaturas trazem isso para nós. O que é ventilação, o que é respiração e oxigenação? Tudo aparenta ser tudo uma coisa só, mas não é. Quer iniciar ou quer que eu inicie? O que tu acha?
Não, manda brasa aí. Então, beleza. Gente, para quem está nos assistindo, essas 15 pessoas que estão nos assistindo, vamos começar a falar então de uma vez para a gente não perder muito tempo. O que é a definição de respiração? Uma definição, né? Respiração tem por sua função ofertar oxigênio para os pulmões de um paciente a fim de ajudar a manter o processo metabólico. Ou seja, isso é respiração. É fazer a troca gasosa. É manter a pessoa viva. Se a pessoa não está respirando, ela não está viva, certo? Ou ela vai ficar viva por um curto espaço de tempo e logo ela já vai evoluir para uma possível parada cardíaca, para uma possível parada respiratória, parada cardíaca e na sequência ela vem a óbito. Por quê? Por que isto acontece? Pode acontecer por vários problemas. Várias coisas podem causar uma parada respiratória, né? A gente tem aí desde um engasgo, um trauma, enfim, a gente tem vários motivos pelos quais a nossa respiração pode parar ou pode ficar comprometida. E o que acontece na questão de ventilação e respiração? Se a gente, nós como pessoas que vamos estar atendendo ali no primeiro socorro, se a gente não tomar uma medida rápida, isso pode se tornar, como eu falei antes, um sério problema. Coração, pulmão e cérebro, Leonardo, quanto tempo aguenta sem oxigênio? 4 a 6 minutos. De 4 a 6 minutos. Entendo. De 4 a 6 minutos é o tempo de isquemia, né? Que o coração, o pulmão e o cérebro, eles suportam. Esse é o tempo de isquemia que eles suportam. E aí, a gente tem que pensar no quê? Eu cheguei numa cena de primeiros socorros, se eu sou profissional ou se eu estou passando ali e eu vou fazer esse atendimento, o que eu tenho que pensar? Como é que eu vou saber se essa pessoa está respirando? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que saber se ela está respirando ou não. Quais são as formas que eu vou fazer para identificar isso? Quais as formas que eu vou fazer para saber se essa pessoa ela respira ou não respira? O que a gente vai fazer? Gente, pode parecer a coisa mais besta, mas uma das principais formas de ver isso é olhando para a vítima. O tórax dela expande, ele sobe, desce, ele faz esse movimento de subida e descida. Fiquei na dúvida. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o ouvido e aproximar do nariz dessa vítima. Por quê? Que daí eu vou sentir a respiração dela. Ou até mesmo, se a boca dela estiver aberta, eu posso ver se ela não está respirando pela boca. Daqui a pouco ela pode estar com alguma obstrução, alguma coisa na parte do nariz e não está respirando pelo nariz, e sim pela boca. Tem pessoas que têm problema de septo nasal, desvio, enfim, que tem dificuldade para respirar pelo nariz. Então eu posso estar prestando atenção na boca dela e ver se ela está respirando também pela boca, né? Às vezes o que vai acontecer? Tu pode até chegar com a tua mão próxima do rosto dela. Hoje, graças a Deus, a gente está aí se livrando da pandemia. A pandemia está indo embora. Até o ano passado, nesse exato momento, se a gente falasse, coloque seu rosto perto do rosto de uma pessoa, isso era dizer, meu filho, sinto muito, não posso fazer isso, tu vai morrer. Eu não posso ver, eu tenho que ver outra maneira de fazer isso, porque botar... Hoje, graças a Deus, a gente já está evoluindo aí, esse ano, a gente já está se livrando da pandemia, e essa é uma das formas que a gente tem. É colocar aí o nariz da pessoa perto do seu ouvido, você chega lá e sente, vê se ela está respirando. Ou só de olhar para o tórax. Mas, Leonardo, eu vou te dizer assim, cara, eu estou dentro do hospital, já fez 3 anos, passado de 3 anos. E às vezes a gente ainda tem dificuldade em olhar para o tórax do paciente. Às vezes vai depender da altura, a pessoa está respirando, mas conforme é a caixa torácica dela, a gente não consegue notar se essa pessoa realmente está com uma expansão. Tu fica na dúvida. E aí que eu acho que é importante a gente saber chegar ali e colocar mesmo, prestar atenção, sentir. Uma coisa que eu faço, às vezes, se eu fico meio naquela dúvida, se a pessoa está respirando bem ali, é botar a mão em cima do peito dela. Nesse momento, tu sente a tua mão mexer, se o peito está expandindo ou não. Isso é uma dica, né, que a gente tem. Então a gente já tem 3 dicas aqui. É a visualização, é sentir com o ouvido, sentir até com a mão na frente do nariz e da boca, e depois a gente colocar a mão no paciente, sentir mesmo ali se o tórax está subindo e está descendo. Isso é importantíssimo acima de tudo. Alguma observação? Alguma dica? Não, mas o que você falou é o antigo que ensinava no protocolo ver, ouvir, sentir, né? E como você falou, por conta da pandemia, deu uma parada nesse método, a gente não estava ensinando mais, mas uma dica boa que você disse é justamente isso. Coloca a mão no peito do paciente. A gente também tem como a gente está na sequência do XABCDE,
A letra E poderia entrar nesse visualização, que seria o quê? É abrir a camisa do paciente, levantar, ou se não quiser fazer isso, por exemplo, uma mulher tiver de vestido, como não é, se não for gente da saúde, um leigo, para não levantar o vestido da paciente, fazer o quê? Coloca a mão aqui na barriga e sente para ver se o tórax está expandindo, se não quiser colocar o ouvido perto, a mão perto do nariz, com medo de pegar o Covid. Então, é uma dica super importante. Coloca a mão na barriga do paciente, no tórax do paciente, e sente ali se está respirando ou não, para ter a certeza. Gente, nós estamos aí, já passamos das 20 pessoas, e eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês que estão tirando esse tempo para estar vendo as dicas que nós estamos trazendo aqui. Eu digo para vocês, as últimas lives que a gente fez, a gente passou de 40 pessoas. As últimas lives. E eu digo para vocês, a gente trouxe conteúdo que tem muito curso que não ensina e nós trouxemos aqui das últimas lives. E hoje eu estou prometendo para vocês que até o final dessa live vocês vão ver coisa que ainda em treinamento nenhum vocês viram. Nós tentamos pegar o conteúdo raiz lá da literatura e trazer para vocês de uma forma fácil que vocês entendam o mais rápido possível. Então, fica até o final aí. Eu vi que tem gente do SAMU de São Paulo, cara. Eu vi que tem gente de todo o Brasil aqui nos assistindo. Isso aí deixa pra gente muito feliz aí. Muito aí, ó, Caruaru ali, né, que tu colocou, muita gente aí nos prestigiando. Muito obrigado. Vamos seguir o baile, tem muita coisa pra gente ver. O que a literatura nos diz e o que acontece? Leopoldo, cheguei lá, eu vi que a vítima tá parada. Não tá parada no seguinte, vamos falar de parada respiratória, não parada cardíaca. Parada respiratória. O que a gente vai fazer? Se a gente pensar no XABCD do trauma, quando a gente fala no X, controle de sangramento, depois a gente vai ter o A, que é abertura de via aérea e estabilização da cervical. Né? E aí a gente vai ter o B, que é a ventilação, que é o ponto que a gente vai chegar hoje. Mas não tem como a gente chegar hoje aqui, Leonardo, se a gente não falar um pouquinho do X lá. Né? Não tem como. Por quê? Quem é que transporta oxigênio dentro do nosso corpo? Sangue. O sangue é o responsável pelo transporte do oxigênio dentro do corpo. E outra coisa importantíssima, se não tiver sangue, não tem esse transporte. Por isso que o X, só recapitulando, que a gente já falou em outras lives, por isso que o X é tão importante. Que antigamente não existia o X. O pessoal se preocupava tanto com a cervical e esquecia a pessoa sangrando. Aí quando ela chegava lá no D, no C na circulação, a pessoa já tinha sangrado horrores. E aí ela já tinha perdido muito sangue e ela já poderia ter entrado num choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico, perca de sangue. E aí, sinto muito, já complicou demais a situação. Então, é importante a gente relembrar que quem transporta o oxigênio é o sangue. Então, a gente tem que pensar em sangue também quando a gente fala de respiração. Aí, o que a gente tem? Qual a diferença entre parada respiratória e cardíaca? Cardíaca, né? A parada, só para responder rapidinho, a parada respiratória, ela pode acontecer antes da parada cardíaca. Respiração, parada respiratória. Qual é o movimento de respiração? Pulmão. O pulmão está ventilando. Só que o que acontece? Para os nossos músculos, para o nosso corpo funcionar, ele precisa de oxigênio. No momento que tem a parada respiratória, o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio. Faltando oxigênio nas células, os dois principais, né, órgãos depois do pulmão a afetar é o cérebro e o coração. Então, provavelmente, a pessoa que entra em parada respiratória, na sequência, ela evolui para uma parada cardíaca. É sequência, é uma consequência da parada respiratória à parada cardíaca, tá? Muitas vezes, só que isso não é via de regra. Daqui a pouco o coração dela parar, ainda ter algum movimento respiratório, mas na sequência já vai parar também, tá? Porque aí é o conjunto, é os três: cérebro, coração e pulmão. Esses três, eles trabalham em harmonia e são os três órgãos nobres que a gente chama, que a Leonardo acabou de falar para nós. Eles, com o tempo de isquemia, eles só suportam até 6 minutos, de 4 a 6 minutos. Então, no momento que não se tem a respiração, deu ruim, afundou o negócio, tá? Então, muita atenção nisso. Mas agora vamos seguir aqui. Eu cheguei lá, parada respiratória. O que os protocolos, quando a gente fala de protocolo, eu estou falando do PHTLS, que é a referência que a gente está usando aqui. O que ele fala? Parada respiratória. Já se utiliza o AMBU, o BVM, né? AMBU é marca, BVM, mas vamos falar de AMBU que todo mundo conhece, que é esse dispositivo aqui, ó, tá? Esse aqui é o AMBU. O PHTLS já fala para entrar direto com a ventilação mecânica, né? Que é
com o AMBU. Aí você vai dizer assim, eu trabalho numa unidade de suporte básico de vida, é só o técnico e o condutor. Eu vou utilizar esse aqui? Vai. A vítima está inconsciente, porque não existe pessoa consciente que esteja sem respirar, né? Já por algum tempo. Ela pode sentir ali um gás, tá um pouquinho inconsciente, mas logo ela já desliga. O que acontece? O PHTLS ele já fala que tem que ser utilizado oxigênio e com o reservatório. Eu estou sem aqui, eu estou sem o reservatório de ar. Depois eu coloco aqui só para vocês verem o reservatório de ar e a bolsinha. Só um pouquinho, que eu vou pegar aqui só para mostrar para todo mundo. Era aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o negócio é completo, a gente mostra aqui se a gente tem. A gente mostra. A gente faz aqui uma videoaula, já não é nem mais live. Daqui uns dias eu vou começar a cobrar. Brincadeira. Aquele telecurso então, assim, telecurso 2000. Ó, gente, vamos aproveitar e vamos falar ó, rapidinho assim. Ó. Gente, quando vocês estão ventilando uma vítima, nessa configuração do AMBU, a gente está ofertando para essa vítima 21% de oxigênio. Nessa configuração, tá? 21% de oxigênio. E isso é a quantidade de oxigênio que nós temos na atmosfera. Nesse momento, você que está me assistindo aí, toda vez que você puxa o ar, você está puxando 21% de oxigênio, tá? Então, se eu pegar e colocar esse AMBU, esse BVM, no rosto da vítima ali, tá? E eu for fazer as ventilações nela, cada vez que eu ambusar aqui, cada vez que eu ventilar, está indo 21% de oxigênio, porque ele está puxando do ambiente externo aqui. Pois bem, mas daqui a pouco eu não tenho a bolsa, só que eu tenho o oxigênio. Por algum motivo lá, o meu BVM está sem oxigênio. Está só com o cilindro, não tem a bolsa, Leonardo. O cara lá deixou perdido o ar. Se ele tiver dessa forma, conectado, eu não tenho cilindro aqui, mas conectei isso aqui lá no torpedo de oxigênio. Conectei aqui e eu vou ventilar o paciente. Nessa configuração aqui, eu vou estar ofertando em torno de 40% a 60% de oxigênio. Então, isso já é melhor do que só os 21%. Um paciente grave, paciente inconsciente, em parada respiratória, quanto mais oxigênio eu ofertar, melhor. Mas daí, se eu tenho o meu ambuzinho ali completinho, tá? E ele vai estar com essa bolsinha, esse reservatório. Esse reservatório aqui, gente, ele enche de oxigênio puro, que vem aqui do meu torpedo, que vai estar conectado aqui, ó. Tá? Ele vai encher de oxigênio puro. Então, cada vez que eu ventilar aqui, ele vai estar jogando ar a 100% de oxigênio. Tá? 100% a gente fala, mas bem dizer, só que assim, ó, esse 100% não é 100%. Mas vamos arredondar para 100%. Daqui a pouco pode ter vazamento na máscara, pode não encaixar direito no rosto, tem algumas particularidades. Mas aqui vai estar chegando 100% de oxigênio para essa vítima. Então, o PHTLS ele fala isso para nós. Tá? Que vítima em parada respiratória, tá? já se inicia as ventilações. Só que antes de eu fazer essas ventilações, o que eu preciso fazer, Leonardo? Lá na letra A. Abertura de via aérea, como você estava falando. A gente tenta falar específico, mas tem a sequência. Então a gente vê o X lá, que é importante, o transporte de oxigênio através do sangue. A gente vai ter a letra A, que vai entrar. Para fazer uma boa ventilação, a gente precisa abrir a via aérea do paciente. Aí, quem não viu a live de vias aéreas, dá uma conferida lá nos nossos perfis. Seria o quê? A elevação aqui do queixo, a abertura, para o ar passar corretamente pelo caninho que a gente tem aqui. Então, quando a gente segura a máscara, a gente fala nos treinamentos que é a posição de C e E, que seria segurar essa parte da máscara, da Leopoldo, e os 3 dedinhos, que é o E que vai ser para levantar aqui. Então, segurou a máscara aqui, eu estou ao contrário, isso. E com os 3 dedinhos você vai levantar. Por quê? Não adianta você fazer a pressão positiva, que a gente chama, apertando, fazendo a oferta de oxigênio, e o pescoço da vítima tá assim, não vai estar passando ar. Ela vai vedar. E o Czinho é importante para quê? Para a gente vedar, é para apertar mesmo. Às vezes o paciente sai aqui com a marca da máscara. Porque se não fizer essa vedação direito, o oxigênio vai sair. Então, aperta com C e levanta o queixo com o E e faz a oferta.
Outra coisa também que o pessoal acha que ventilação tem que fazer direto. E não. Aí vai ter os protocolos de ventilação. Caso o paciente parada cardíaca tem um tempo, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. É um paciente, como o Leopoldo falou, que está consciente, ele não vai necessitar de ventilação. Que a gente até vê alguns vídeos por aí, o pessoal ventilando gente consciente. E não pode. Porque você pode fazer um barotrauma, pode fazer uma hiperóxia, que é o excesso de oxigênio. Tem que dar tempo do pulmão fechar e voltar. A mesma coisa da massagem cardíaca. Se você não deixar o tórax voltar, o coração não tem como expandir. Então, a ventilação é da mesma forma. Você faz a ventilação, espera o tempo o pulmão abrir e fechar de novo. Porque senão não vai adiantar de nada. Você vai estar prejudicando o paciente. Aí, tanto oxigênio demais prejudica, como ventilação demais prejudica, como oxigênio de menos prejudica e ventilação de menos prejudica quando está necessitando. Gente, quem tiver dúvida, pergunta, manda aí. De preferência, manda ali onde é que tem o pontinho de interrogação. Aperta ali, tá? Quem quiser mandar pergunta, dúvida, crítica, sugestão, o que for, aperta ali, tá? Que fica mais fácil. Às vezes aqui no comentário a gente acaba passando a pergunta. Seguindo aqui, Leonan, um macetezinho pro pessoal. Olha só, um macetezinho pro pessoal que eu também aprendi há pouco tempo. Gente, eu sou honesto para vocês e eu digo assim, ó, a gente é eterno aprendiz. Todo dia o cara tá aprendendo. Pode ser o profissional mais top, mas com certeza alguma coisa ele vai aprender. Não existe aquela história de dizer, eu sei tudo. Isso é a maior mentira. E uma coisa que às vezes faz uma diferença enorme, olha o bizu aí pra galera aí, ó. Essas mascarazinhas, ela vem tipo com um ventilzinho aqui, ó, Leona. Tá? Não sei se é a mesma que vocês usam aí. Às vezes, o que o pessoal faz? O pessoal enche demais esse balãozinho com esse ventil aqui. E se ele tiver muito cheio, cara, não veda direito. Isso aqui nós testamos e fica duro essa borracha, essa esponjinha, e não dá certo, não veda direito. Bizu, gente, olha só. Pega, ele enche com uma seringa, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ele é simplesinho, ó, bizuzinho aqui, ó. Vou deixar ele um pouquinho mais murcho, não vou deixar ele tão firme. Ele estando um pouquinho mais mole, ele acomoda muito melhor no rosto. E ele veda muito mais do que deixar estrangulado. Fazer tá? Então, dica. Exatamente. Tá? Então, o ideal é não deixar isso aqui muito cheio. Dica aí, coisas que às vezes não incidam nos treinamentos. E daí a gente só sofre na prática, depois sofrendo que a gente aprende. Mas tudo bem. Seguimos. Então, assim, gente. Só que daí o que acontece? A gente tem que garantir que o paciente está respirando, vítima de trauma. Lembra lá da vítima de trauma? A gente não pode hiperestender o pescoço. A gente tem que fazer aquela manobrazinha de trazer o queixo para cima, elevar a mandíbula, né? E aí a gente tem a manobra, que a gente tem o chin lift e o jaw thrust, né? Chin lift, eu hiperestendo, e o jaw thrust é erguer a mandíbula. É uma das técnicas na hora de eu ventilar. Mas o que pode acontecer também? O que pode acontecer aí? Leonardo, às vezes pode ser que o cara, a gente não consiga mexer aqui. E o que ele vai fazer? A língua dele vai relaxar lá para trás. E aí nós temos o suporte básico, nós não podemos entubar esse cara. Nós não temos um enfermeiro para passar uma máscara laríngea. E esse cara não está respirando, ele não sabe o que está acontecendo. Às vezes o que é? É a língua, gente. A língua, ela é um músculo. E o que esse músculo faz quando a pessoa está inconsciente? Esse músculo relaxa. Esse músculo relaxando, o que vai acontecer? Ele vai fechar a entradinha de ar, ele vai fechar a entrada da traqueia. E aí você vai estar lá com 100% de oxigênio aqui, bombando, e você apertando aqui e não está indo. Né? O ar não está pesado, o ambu não está indo o ar. O que houve? Eu já olhei para a boca desse paciente. Muita coisa, gente, muito importante, gente. Olhem para a boca do paciente. Idoso, tem prótese, a prótese não está obstruindo, não tem objeto, sei lá, alguma coisa. Olha, bota. Leandro, sabia que às vezes eu acho, cara, tem gente que tem medo de tocar nesse paciente? Tem gente que parece que tem medo. Ele vê uma vítima ali, ele já fica assim meio com medo. Gente, tem que encostar nas pessoas. Tem que encostar, tá? Dica de ouro também. Encoste, converse com as pessoas se elas estão conscientes. Ou às vezes estimule ela a falar para você ver o grau que ela está de consciência ou inconsciência. Muito importante. Pois bem, voltando à ideia aqui. E aí eu estou tentando, não está ventilando, está muito pesado. Aí vem a nossa amiga aqui, deixa eu pegar aqui,
que aqui nós temos alguma coisa, nós temos cânula de Guedel. Nós já falamos dela em outras lives, mas vamos falar aqui de novo. A cânula de Guedel para vítimas inconscientes. Inconscientes. Não me tenha lá o cara falando, vocês querem empurrar uma Guedel dentro da boca do cara, por favor. Vítimas inconscientes. O que ela vai fazer? Ó? Como é que é posto? Ela é posto no adulto, a gente está falando aí de adultos, ou até adolescente, né? Tá adolescente aí que é maior que eu. Você vai estar colocando ela dessa forma, ó, de pezinho aqui. Quando chegou no final, gira e termina de empurrar. Isso aqui vai fazer o quê? Vai trazer a língua para frente e aí vai desobstruir a entrada da glote lá. Vai ficar livre a entrada de ar. Vocês imaginam que vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é o rosto da pessoa, vai ter um duto, porque ele é vazado, ó, tanto aqui quanto aqui, né? O ar vai estar passando aqui, ó. E aí vai estar ventilando ali a nossa vítima, tá? Para vítimas inconscientes. Cânula de Guedel é para vítima inconsciente. E se for um bebezinho, se for uma criança lá com menos de 1, 2 anos de idade, cânula de Guedel entra assim. Mais uma vez, nós já falamos isso em outra live também para quem perdeu. Nós vamos falar de novo por que ela entra assim. Responde aí, Leonardo. Enquanto eu leio uma pergunta aqui. Porque o céu da boca, assim, no mais popular, da criança não é formado. Então, não tem como colocar, corre o risco de machucar. Então, a gente faz o procedimento já empurrando diretamente a língua do bebê para trás, para não correr algum risco de machucar. Outra dica importante na ventilação, para você saber se a ventilação está sendo correta, é na hora que você ventilar, você olhar para a expansão torácica. Porque se não estiver expandindo, não está fazendo efeito. Por quê? Como a gente falou, o primeiro sinal que a gente verifica se uma vítima está em parada respiratória inconsciente é a expansão. Então, se você estiver ventilando e não estiver expandindo, não está fazendo efeito. Outra coisa também é quando você aperta, se você sentir alguma rigidez, estiver duro. Então, como o Leopoldo falou, tá alguma coisa obstruindo a passagem do ar para o pulmão do paciente. Então, vai verificar a abertura da via aérea novamente. Se for o caso da língua, vai colocar a cânula de Guedel para ajudar. Aí, quando você colocar a cânula, que você apertar, você vai sentir ele mole. Então, 2 dicas também que a gente sempre está ensinando. Verifica a expansão torácica quando você faz a ventilação e verifica se não está muito duro duro. E aí ele não está passando o ar. Então, são 2 coisas que você tem que ficar atento para ver se a via aérea está obstruída ou não. Gente, essa live vai ficar gravada. Perguntaram aqui se essa live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada no meu perfil e no perfil do Leonan, tá? Todas as nossas lives ficam gravadas. Se não tá no meu, tá no do Leonan. Se não achar no meu, acha lá no dele, tá? Mas as lives vão ficar gravadas sim. Todas estão. E tanto é que tem um material das outras lives. Hoje, infelizmente, a gente vai ficar devendo o nosso mapa mental. Não deu tempo de fazer. Mas, para a próxima, quem sabe nós entregamos os 2 aí, tá? Para quem acompanha até o final, a gente entrega ali os 2 numa próxima live. Hoje não deu tempo. Deixa eu só ver a outra pergunta. Chegou mais uma pergunta aqui. Vamos responder. Companheiro também checar o ciclo porque acontece de eles estar vazio no momento da ocorrência. Deixa eu só ler aqui, eu não consegui entender a pergunta. Companheiro, também checar o cilindro. Ah, sim, o cilindro, desculpa. Porque acontece deles estar vazio na hora da ocorrência. Gé Camargo mandou aqui para nós. Carla Carilho, vítima apresenta hipóxia com dificuldade de intubação orotraqueal. Quantas tentativas há realizada? Vítima apresenta hipóxia com dificuldade de intubação orotraqueal. Quantas tentativas? Vamos por partes aqui. Vamos uma de cada vez. Olha só, gente. Fundamental. Isso que a nossa colega aqui falou, do cilindro de oxigênio está vazio. Responsabilidade da equipe. Tá? Quando você chegar numa ocorrência e você vê que o cilindro está vazio, se aquela pessoa passar mal ou ela chegar a vir a óbito por falta de oxigênio, bote na sua conta a culpa. De você que trabalha nessa viatura, de você que teria que ter feito checklist e não fez. A culpa é sua. Tá? Isso é responsabilidade da equipe da ambulância. E a responsabilidade não é só do motorista. Eu digo que a responsabilidade é de todos, é da equipe. Tá? Assim, checklist, a obrigação é dele de verificar, entendeu? Mas assim, a equipe, como você está falando, a técnica, um exemplo, pode dizer, verificou o oxigênio, eita, esqueci. A equipe vai pagar, mas na lógica seria a responsabilidade, mas todos têm que estar em conjunto aí na viatura.
Beleza. A segunda pergunta ali foi da nossa colega. A pessoa está em hipóxia, com dificuldade de intubação orotraqueal. Quantas tentativas a realizar? Aí nós já estamos falando de outro departamento. Aí nós estamos falando de médico. Quem intuba é médico. Aí vai depender da conduta dele. Pode ser que ele não consiga intubar, daqui a pouco ele opta por uma traqueostomia de emergência. Quantas vezes ele vai tentar intubar? Uma máscara laríngea? Pode ser, entendeu? Então, essa questão da quantidade de intubação vai depender. Se ele está em hipóxia, não está respirando nada, o médico tenta intubar uma, tenta intubar duas, aí vai depender da conduta dele. Aí já não cabe a nós. O que pode acontecer? Vamos pensar assim, ó. Nós como técnicos e enfermeiros, que nós não intubamos, a gente vai lá, coloca a cânula de Guedel, não adiantou. Daqui a pouco essa pessoa, nós estamos falando de ventilação, daqui a pouco essa pessoa engasgou. O que vai acontecer? Está engasgada. Não consegui. Fiz manobra de Heimlich lá, não deu certo. Olhei para dentro da boca, não tem objeto nenhum, ou está aparecendo alguma coisa, mas eu não consigo puxar. Essa pessoa, devido ao tempo que você vai estar atendendo ela ali, ela vai entrar em parada cardíaca. E aí o que é o processo? Compressão, protocolo da RCP, tenta ventilar e pau para o hospital. Que aí você vai chegar lá, você vai ter assistência de um médico. Se for o caso, né, aí mete lá uma traqueostomia, mas aí é conduta médica. Eu já vi médico tentar 3, 4, 5 vezes para intubar. E hoje existe recurso. Quando você fala em intubação, gente, eu vou falar aqui para vocês rapidinho, tá? Intubação, para quem não conhece, temos aqui também tubo orotraqueal. Já que falamos da intubação, tá? A gente tem aqui um tubinho orotraqueal. Leonan, aí, ó, para os técnicos de enfermagem, para a galera aí, para os motoristas de ambulância também, porque não, os condutores, tá? Dica, ó, tubo orotraqueal. Você tem que saber isso aqui, se tem na sua ambulância, se você trabalha com um médico, você tem que saber usar isso aqui. Usar em que sentido? Para que serve isso aqui? Como é que funciona? Em que altura que o médico vai te pedir? Isso tudo é importante saber. Gente, esse aqui é o tubinho, ó. Entrou lá, ele vai ficar isso aqui para fora e depois isso aqui vai ser conectado no BVM lá, no AMBU, tá? Ó, conectadinho e aí vai estar ventilando aqui. Como é que isso aqui não sai da boca? Com fita, vai ser colocado fita e esse aqui, ó, dentro do tubo ele tem um balonete, ó. Isso aqui infla lá dentro da traqueia. Vou inflar aqui só para vocês verem aqui. Isso aqui infla lá dentro da traqueia, ó. E ele fica um balonetezinho cheio e aqui vai estar saindo ar para os 2 pulmões. Pode acontecer caso de ficar seletivo o pulmão? Pode, tá? Existe o risco. Aí, Leona, não sei se de repente tu já viu, mas quem é de dentro do hospital, quem já viu o médico entubar, às vezes tu olha pro cara, ergue só um lado do pulmão. Quando ele infla o ambu, ergue só um lado. Isso pode ser o quê? Que o médico entubou e ficou seletivo. Lá dentro, a traqueia vem e aí ela vai para 2 ramificações ali. Daqui a pouco, esse tubo ficou muito para o lado direito ou muito para o lado esquerdo. Ele tem que ficar aqui em cima. E aí, o que acontece? O tubo fica seletivo. Mas daqui a pouco, isso aí não é tubo seletivo, Leandro. Isso aí pode ser um baita de um pepino. Pode ser um tórax instável. E aí, ferrou. O tubo está no lugar certo. Show. Ventilou. Na hora de ventilar, subiu só um lado do pulmão. Ou um lado aqui do tórax, né? Quando ele sobe diferente. Ele sobe meio demasiado. Isso aí pode ser o que a gente chama de tórax instável. Que o que acontece? Fratura de costela, né? Que pode pegar o pulmão, pode pegar as membranas ali do pulmão e pode dar ruim, pode fraturar mais de 1 ou 2 espaços das costelas e aí vira um tórax instável também. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver o que tem. Gente, quando vocês mandam pergunta, o negócio fica bom. Boa noite, gostaria de saber se todas as vítimas de traumas teremos que ofertar oxigênio ou não. Boa pergunta. Olha só, o que acontece? Toda vítima de trauma tem que ofertar oxigênio? Vamos pensar assim, o cara tomou lá, o cara caiu de moto, um exemplo. Mas foi aquele tombozinho de leve, ele caiu sozinho tapado lá, puf, caiu. Torceu o tornozelo ou até mesmo fraturou. Tem necessidade de botar oxigênio num cara desse? Não, fratura fechada, tá com dor, beleza. Mas aí nós vamos pensar na seguinte hipótese. O acidente é carro versus carro. Bateram de frente. A vítima fica presa nas ferragens. Até chegar o pessoal dos bombeiros. Vamos dizer que, né, chegou o SAMU, tem que chegar os bombeiros. Para desencarcerar esse cara. E aí?
Você tem ali dentro da ambulância do SAMU, você tem o cilindro de oxigênio. Vítima de trauma, cinemática do trauma, eu vi que tem uma freada grande, ele se queixa de dor no tórax, no abdômen. Será que ele não está com sangramento interno? Quando vê esse cara tá nervoso, você não sabe se ele está nervoso ou se ele está ventilando aquela ventilação cansada, ofegante, por um trauma ou pela ansiedade. Na dúvida, não custa nada a gente dar um oxigêniozinho para esse cidadão, até a gente conseguir tirar ele fora, né? E aí também vem a questão também do oxímetro de pulso. Se a vítima está presa dentro das ferragens, aí nós já estamos falando, já estamos fazendo um atendimento, Leandro, secundário dentro do carro. Nós nem tiramos ele da zona quente, porque lembrando, ele está preso lá dentro das ferragens, tá? Ele está com o pé preso lá, nós precisamos que os bombeiros cheguem, os bombeiros ainda não chegaram para tirar ele. Imaginando essa cena. E aí o que vai acontecer? Oxímetro, mete no dedo. Quanto de oxigênio que é o ideal? Acima de quanto tem que ter? Segundo o nosso amigo PHTLS, 94% para mais. Abaixo de 94% não é legal. Aí já é perigoso. Aí a gente já tem que tomar algumas medidas para conter. Por quê, gente? Por que disso? Olha só, vamos voltar lá no início da live que a gente estava falando do sangramento, cara. Sangramento, vítima de trauma, como agora falaram, vamos dizer que o cara está preso nas ferragens, ele está com um sangramentinho pequeno, mas é um sangramento interno que está babando lá dentro do abdômen dele. Ele teve daqui a pouco uma fratura de pelvo, que é uma das que mais sangra. E o que a gente precisa? Enquanto a gente não tira ele de dentro das ferragens lá, o sangue está ficando lá. E o nível de oxigênio está baixando, porque está perdendo sangue. Se perde sangue, perde fluxo, perde oxigênio. Então o que eu faço? Eu meto um suplementar nele. Que pode ser uma máscara de Hudson, que algumas ambulâncias têm. Tem a máscara de Venturi, que também é uma opção. Se não tem nenhuma das duas e tem o ambu, vai lá, conecta o ambu no torpedo. Não precisa ficar apertando, gente. Só bota perto do rosto da pessoa, que vai ficar vindo o oxigênio aqui. Ó. E aí deixa ali. É uma opção também. Então, isso são coisas que podem ser feitas. Espero ter respondido a pergunta. Se tiver perguntas e dúvidas, manda ali para nós, fica muito mais fácil. Quando vocês mandam aqui na caixinha, a gente consegue olhar e já responder. Quer fazer alguma observação, Leandro? Paciente de trauma grave tem que ser ofertado oxigênio de alto fluxo. Mais à frente a gente vai entrar no detalhe nas máscaras aqui e explicar como é, mas tem que ser ofertado alto fluxo para esse paciente. Como o Leopoldo falou, a saturação tem que estar abaixo de 94 para ser ofertado oxigênio, e você vai fazer os sinais, a avaliação do paciente para ver os sinais de choque, como o Leopoldo falou. Se perdeu sangue, perdeu oxigênio. Perdeu oxigênio tem que ser reposto. Então a gente vai olhar a frequência respiratória desse paciente, normal de um adulto é entre 10 e 20 respirações. Então você vai fazer a continha lá, ou conta 1 minuto, ou conta 15 segundos e multiplica por 4, e você vai ver essa frequência. Frequência respiratória abaixo de 10, o paciente é considerado necessita do oxigênio. Então você vai ter que colocar uma frequência respiratória acima de 20, acima de 30, então esse paciente está com um sofrimento respiratório também. Então, às vezes, a gente oferta oxigênio para esse paciente, ele fica se esforçando demais, tentando respirar muito rápido, mas não tem oxigênio, não está entrando oxigênio ali. E isso que a gente vai fazer. Essa dica que o Leopoldo falou aí do ambu, colocar, bem lembrado. Coloca o ambu, vai estar saindo oxigênio, mas não aperta, porque o oxigênio já está entrando. Se o paciente estiver consciente, não aperta ambu. Mas depois o pessoal me diz, aprendi lá na live que coloca o ambu, o paciente que está preso no carro. Usa o ambu para o paciente acordar também. Aí o ambu só vai ser feita a ventilação, que é a pressão positiva que a gente chama, só em pacientes inconscientes. Essa dica que o Leopoldo deu aí é se não tiver a máscara para ser colocada. Cara, outra coisa, agora sim, nós estamos com um número bem grande de pessoas, e eu digo assim, pessoal, se vocês que gostam desse assunto, se vocês conhecem outras pessoas que gostam desse assunto também, manda ali, ó, dispara, tem um aviãozinho aqui, ó, convida os amigos de vocês que gostam desse material, que gostam desse tipo de assunto para vocês estarem discutindo depois. Até para dizer que nós estamos falando bobagem, se quiser chamar o pessoal só para dizer que nós estamos... Chama o pessoal para cá, que se nós estiver falando bobagem, vocês corrijam nós, por favor. E assim, ó, o que acontece? Olha só, cara, um negócio que é fantástico, isso que tu estava falando, da questão das ventilações, tá? Abaixo de 10, a pessoa ela já está com dificuldade respiratória, tá? Ela pode ser que ela esteja aí no que a gente chama de bradipneia, né? Que é bradipneia. Brad quer dizer baixo, pineia, ventilação, oxigenação, baixa ventilação. Ela pode chegar ao ponto de uma apneia, que é
não está respirando nada, que evolui para uma hipóxia, que é quando não tem oxigênio mais nenhum, acabou o oxigênio lá no corpo. E aí são níveis, tá? Que tem, são 5 níveis, que é o nível onde a pessoa não está respirando, onde ela respira com dificuldade, aonde ela vai estar normal, que é o eupneico, falando em terminologias, eupneico é quando a pessoa respira normal, entre os seus 10 e 20, tá? O quarto vai ser entre 20 e 30, que ela já vai estar taquipneico, que é quando a ventilação dela, ela tá aquela pessoa respirando muito acelerada, um cachorro, exatamente, e vai ter a que vai estar acima de 30, que essa é a mais preocupante, porque ela vai estar numa respiração rápida, e é uma respiração curta, e ela é uma respiração muito curta. Como que eu vou fazer isso, Leandro? Como é que eu vou identificar se ela está com 20 ou com 30 na hora da emergência? Como que eu vou fazer isso? Gente, isso é só treinando. Sim, pode falar. Um jeito mais simples que é assim, a gente fala 1 minuto. Contar 1 minuto, quantas vezes a pessoa respira para você ter. Só que para você contar 1 minuto, pode ser que distraia. Então, como é que a gente faz? Conta 15 segundos e multiplica por 4. E vai dar 1 minuto também. Então, você viu lá, em 15 segundos a pessoa respirou 5 vezes. Então, em 1 minuto ela vai estar respirando 20 vezes. Então, ela está dentro do normal. Só que aí, em 15 segundos, ela respirou 6 vezes. Então, já vai passar dos 20. Então, tem que fazer esse cálculozinho rápido. Olha, 15 segundos e multiplica por 4 para você ver qual a frequência que ela está. Aí, assim, ó, agora eu vou falar para vocês assim. O Leonan, já vou responder a pergunta do Bruno, tá? Assim, ó, só para pegar esse feeling que o Leonan respondeu. Gente, hoje foi o Tu, né, Leonan, que postou, e a Cíntia Tamelini repostou um videozinho de um piazinho. Como é que é, cara? Foi eu que postei para ela. Foi tu que postou e ela repostou, né? Que é um videozinho, como é que é? Aluno de livro versus aluno raiz. Aquele que vem todo na teoria e depois que ele todo se ajeita ali na luta e tal, e chega o cara raiz, só dá um empurrão nele, ele cai e pronto, acabou com o lutador. Mas assim, a gente, quando o Leandro fala da questão do movimento respiratório e fazer avaliação, vocês daqui a pouco alguém, Leandro, eu tô falando isso porque daqui a pouco alguém vai chegar e vai dizer assim, cara, é muito fácil dizer da literatura do livro. Dever, quantos minutos, tal, tá? É muito fácil. Gente, e é só que na hora da prática a coisa é diferente. Tem gente chorando, gritando, esperneando, o tendel pegando fogo. E aí é muito difícil da gente estar avaliando ali. É difícil? É. Claro que é difícil. Só que com o tempo que você vai treinando, que você vai aprendendo, que você busca conteúdo, que você olha vídeos, tem muito vídeo na internet, tem vídeo do R. Macário, tem vídeo do Antônio Carlos, tem o nosso amigo que agora eu esqueci, que é aqui do Rio Grande do Sul, do Gemal, agora esqueci o nome dele. Rafael. Cara, eu sou péssimo para guardar nome. Como? Rafael. O Rafael tem canais no YouTube que tem vídeos de ocorrências reais, tá? Vídeos de ocorrências reais que mostram o que é uma pessoa com uma taquipneia, com uma ventilação acelerada. Você olhando, você pega esse feeling, você consegue aprender. Você olha pro vídeo, aquilo ali é uma taquipneia, ó. O cara tá respirando rápido. Você, na sua casa, quer treinar? Olha pro pessoal, olha a sua avó, que é uma pessoa de idade, olha pra criança, ela é mais acelerada, o idoso ele é mais leve, às vezes, se ele não for DPOC, né? Então, isso é pegar o feeling. Daqui a pouco você vai chegar numa ocorrência, você vai bater o olho e você vai dizer, não, esse cara tá, ó, a respiração dele não tá legal. Por mais que você não saiba se ele tá em 20 ou 30, mas você vê que ele não tá legal. Então você já vai pensar na oferta de oxigênio. Aí eu vou responder uma pergunta aqui, ó. Aqui, ó, o Trombini, que nós fizemos a última live com o Trombini lá, né, cara, que ele botou aqui, ó. Já diz o ditado, né? Na prática, a teoria é outra. Aí eu digo aquela história. Eu tenho uma frase muito parecida, Trombini, que eu gosto de dizer assim, ó. Jogo é jogo e treino é treino. Às vezes o cara treina, tudo certinho, num lugar bonitinho, organizado, sem de treinamento e tal. E quando chega na hora do pega, no meio da rodovia, que nem o Trombini lá, ou na rua, ou dentro de um hospital, que tu tá na vida real, o jogo é diferente. E aí tu tem que... Mas só que aí é importante... Pode concluir, Dan. Não, só teve uma pergunta, que é porque para mim passa mais rápido. Karina perguntou se pode abreviar, desculpa aí que eu não decorei o nome. Se podia abreviar a contagem. E pode, é isso que a gente está falando. O certo que os protocolos dizem é a contagem de 1 minuto. 15 segundos multiplicado por 4 vai dar 1 minuto do mesmo jeito. Então só vai facilitar a sua contagem. Porque, por exemplo, você está contando ali, aí você vai contar 1 minuto. Só que na hora que você está contando, o paciente mexendo, que está a ambulância balançou, ou alguém gritou, você perdeu a contagem e distraiu. Então é mais fácil você
contar 15 segundos, que é um tempo mais curto, você sabe, 15 segundos deu 5. Então, porque você contar, quando chegar em 40 segundos, você perdeu a contagem. Aí vai ter que voltar tudo de novo. É só para facilitar essa contagem. E fazendo aqui um jabá para nossa amiga, a doutora Cíntia Tamilini, no curso, quem está lá na turma 1, 2, já vai iniciar 3 agora, ela mostra justamente esses vídeos reais. Então, coloca o vídeo lá nas lives que ela faz dentro do grupo. Para quê? Para as pessoas verem como é uma respiração abaixo do normal, uma respiração no normal. E como o Leopoldo falou, a gente não é paranoico, mas se você chegar assim em um canto que tem muita gente, observa aquela pessoa ali, se dá para ver a respiração dela. Então vai contando mentalmente, olha para ela, ó, contar aqui, tem tanta respiração. Por quê? A prática leva à perfeição. Então tudo que a gente pratica, a gente vai ficar bom. Então só adianta com treino. A gente, quando faz as coisas, quando a gente, como o Leopoldo fala, a gente lê os protocolos para ter um embasamento do que é o certo, do que é o errado. Mas na prática é totalmente diferente. Vai ter gente gritando, vai ter gente empurrando, vai ter um monte de gente lá falando coisas aleatórias ali e vai desconcentrar você. Então, um ponto importante é o quê? Calma e conhecimento. E se você tiver imagina, você chega para atender uma ocorrência no paciente desse que está grave, para estar nessas situações que a gente fala de oferta de oxigênio, e você coloca, fica nervoso, porque tem gente gritando. Aí você nem vai contar a frequência respiratória que o paciente está, nem vai saber os sinais e sintomas que ele está apresentando. E como é que você vai definir o tratamento dele, se você não sabe o que é que ele tem? Aí você diz, não, ele está precisando de oxigênio. Aí você empurra o oxigênio nele lá. Vai prejudicar o paciente. E muitas coisas que a gente fala, tem gente que entra no DPOC, a questão de muito oxigênio para um paciente que é DPOC é como se fosse, por exemplo, esse reservatório aí de que Leopoldo mostrou a bolsinha, ele coubesse 500 ml de líquido e você quer colocar 1 litro, não vai caber, ele vai extravasar. Então, um paciente que é DPOC, ele tem o pulmão dele com a capacidade de oxigênio reduzida. E pronto, depois que encheu aí, já era. O paciente DPOC, por exemplo, ele só vai ter metade aí que vai poder encher de oxigênio. Então, se a gente ofertar muito oxigênio para ele, foi o que eu falei, o pulmão dele não vai dar tempo de fazer isso. Ele tem que ter a expansão e o retorno. Então, essa técnica que a gente fala dos 15 segundos é para isso, para simplificar o atendimento de uma forma rápida. Porque se você distrair com outra coisa, você vai ter que recontar de novo e o paciente perdendo oxigênio, ele vai estar perdendo vida, que a gente falou. 4 a 6 minutos, os órgãos vitais dele, sem oxigênio, vão morrer. Cara, aí eu fixei a pergunta do Bru.26. Não sei se é Bruno o nome dele, enfim, Bru.26. Ali, ó. Outra pergunta. Até qual porcentagem de oxigênio é indicado a intubação? Pois bem, o que é essa porcentagem? Quanto será que precisa de... Quanto vai bater lá para nós ter que intubar esse cara? Será que existe um limite? Será? Que sim? Será que não? Eis a questão. Gente, não vai ter uma porcentagem definida. Não vai ter. Pelo seguinte fato, tá? Vamos imaginar assim, ó. Na questão do trauma, estamos falando de trauma, tá? Trauma. Se a gente parar e pensar e a gente ver assim, ó, chegamos numa cena, tá? Para atender. Eu tô de técnico, eu tô de enfermeiro, nós temos o Leonan de condutor e nós temos o médico junto com nós. Aí a gente chega lá e a gente presencia que esse cara, ele tá com pneumotórax, ou ele tá com hemotórax, ou ele tá com tórax instável. Mas só que ainda ele tá com uma saturação boa. Ele tá com uma saturação legal. Tu olha assim, tu dá uma olhada, não, esse cara tá respirando bem, ele tá corado, ele tá legal. Só que o que o médico da avançada vai pensar? A fratura dele é muito grave. E essa lesão dele pode levar ele à morte. Por mais que o médico não vai esperar ele dessaturar para pensar em intubar. O médico já vai cair intubando na hora. Para preservar a via aérea dele. Isso é uma questão da conduta médica. Mas provavelmente, eu posso te dizer por experiência própria, paciente grave, por mais que ele não esteja desaturando, mas que ele esteja com uma saturação legal, mas só que tu vê que o cara tá com vamos dizer lá,
com o abdômen distendido, ele tem alguma fratura na região do tórax, é certo que o médico vai optar por preservar essa via aérea. Porque ele já sabe que daqui a pouco esse cara vai evoluir para uma cinemática pior. E aí vem uma questão assim, gente, para vocês entenderem que no momento que é entubado um paciente, o médico precisa, ele vai tentar fazer com que essa pessoa tenha uma reserva de oxigênio. Tá? Ele vai tentar que essa pessoa tenha uma reserva. Então é muito mais fácil para o médico tentar entubar enquanto o cara ainda tem alguma coisa de oxigênio no corpo do que depois que baixar o limite. Mas, aí agora vamos falar de outra situação que também entra dentro do PH-TLS, Leonardo, que é o fato da escala de coma de Glasgow, que isso é um assunto mais para frente. Mas já que nós toquemos nessa questão, vamos falar disso. O que acontece, gente? O que a escala de coma de Glasgow nos diz? Paciente com Glasgow abaixo de 8, existe a recomendação de intubação. Então, se o médico chegou lá, o médico avaliou, o cara está com Glasgow abaixo de 8, vai para o tubo. Provavelmente o médico já vai se precaver, ele não vai querer correr risco com essa vítima e vai colocar esse cara e vai intubar esse cara. O que é intubar? Gente, no Covid, o pessoal ficou louco. Quando falava em Covid, o pessoal falou em Covid, lembrou de tubo igual a morte. É mais ou menos isso. Covid e tubo igual a morte. Pronto. E eu digo para vocês por experiência. Eu vivi isso dentro do hospital. Eu vi muito raro foi o cara que se escapou. O que foi pro tubo se escapou. Uma reintubação aumenta o risco de morte? Já respondo essa pergunta. O que acontece? Olha só. Se o cara lá com Covid, eu vi gente com Covid saturando 78 e acordado. 78 acordado. Só que o cara, ele tava aqui, ó. Parecia que ele tinha corrido a maratona da São Silvestre com um pulmão só. E aí o que o médico fez? Tubo. Porque o cara não tem mais condição. Só que no Covid eles estavam tentando levar o máximo possível o cara sem o tubo. Isso era uma das condutas. Porque depois que ia para o tubo, devido ao excesso de medicação e devido a outros problemas que nós não vamos entrar aqui, era muito difícil de voltar. Então, vai existir a conduta do médico, se vai ter que entubar ou não. Mas voltando para a nossa live, voltando para o nosso tema, trauma, o médico vai avaliar se é necessário, vai entubar para precaver um problema lá na frente. Aqui a Ana Cristina, né? Ela colocou aqui, uma reintubação aumenta o risco de morte? Não. Ao menos que essa pessoa seja uma pessoa que ela tenha algum problema. Digamos que essa pessoa é uma vítima que tem uma via aérea muito difícil de entubar. Muito difícil de entubar. Aí o médico tomou um baile ali para entubar e conseguiu entubar. Aí vai pensar, o tubo está meio ruim e tal, ou por algum motivo, vamos trocar esse tubo. Tem que pensar umas 2, 3 vezes antes. O médico vai pensar umas 2, 3 vezes antes. Se realmente vale a pena entubar esse paciente. Né? Então, mas a questão que às vezes pode acontecer, Leonardo, que o pessoal às vezes não sabe, que eles vão tentar entubar e acaba não entrando na traqueia, aqui no buraquinho do ar, e sim lá no buraco de trás no esôfago. E aí quando entuba e ventila o paciente, não sobe o tórax, sobe a barriga. Enche a barriga, porque jogou ar dentro da barriga, do estômago. E aí lá embaixo entra. E aí aqui não sobe. Então o médico vai ter que tirar o tubo de volta, vai ter que laringoscopar e correr o tubo lá de novo para tentar colocar dentro da traqueia. Espero ter respondido a todas as perguntas aí. Não sei se tinha mais alguma pergunta, alguma coisa que correu aí, Leonardo. Não, que eu vi aqui não. Essa questão que você estava falando também, eu vi paciente saturando 80 e 82, se não me engano, 80, e estava de boa. Aí quando a gente foi descobrir, foi conversar com o paciente para saber, ele era DPOC, ele pintou o carro e casa a vida toda sem usar aquelas máscaras de proteção que o pessoal usa. Então, para o pessoal que sabe, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, alguns pacientes têm ou por trabalho, ou pneumonia, ou bronquite, asma, doenças respiratórias geralmente que levam o paciente a ter DPOC. Que seria o quê? O pulmão dele fica reduzido. Então, se nós temos um pulmão saudável com 100%, então o paciente com DPOC, ele tem ali a capacidade dele reduzida. Cada pulmão, em vez de ter 100%, vai ter o quê? 80% da capacidade. Então, isso que a gente está falando na questão de ofertar oxigênio para esse paciente. Ele não vai ter a quantidade igual a gente. Então, um paciente desse, ele pode estar lá saturando 80
e está sem desconforto, porque o corpo dele já acostumou, o metabolismo dele já faz a troca de dióxido de carbono e oxigênio e não faz alteração na respiração dele. Então, aquele paciente ali vai ficar. É isso que a gente fala. Tem que conversar com o paciente, se o paciente estiver acordado. Perguntas que são feitas, que seria a avaliação secundária após um pessoal da família. Ele trabalha com o quê? Ele fuma, que é outro sinal de paciente com DPOC. Ele tem algum problema respiratório, tem asma, por quê? Na hora que você colocar o oxímetro lá, o cara vai estar saturando 80. E você vai lá e entope o cara de oxigênio ou faz algum procedimento errado. E quando vai ver, o cara tem DPOC, o pulmão dele não suporta. Aí é essa questão que eu falei, o pulmão dele não vai ter como expandir porque está muito cheio de oxigênio. Então, tem que fazer essas perguntas, tem que fazer avaliações para saber. Paciente de trauma, como o Leopoldo falou, todos vão merecer oxigênio? Depende do trauma. O cara quebrou o pé lá, não está desaturando, a respiração dele está normal, não tem necessidade de colocar. Você chega lá um paciente, um pós-traumatizado, está grave, perdeu muito sangue. Perdeu sangue, perdeu o quê? Oxigênio. Bota a máscara, que a gente vai entrar agora. Bota a máscara, alto fluxo, 100%. Não vai fazer mal um paciente ficar poucos minutos com um alto fluxo de oxigênio 100%. Ele vai prejudicar se ele ficar sem oxigênio. Agora, com muito oxigênio, por pouco tempo, os estudos mostram que não há risco para o paciente. Agora, longos períodos, aí futuramente ele vai ter esse risco na vida dele, nos pulmões dele. Leonardo, aqui, ó, eu só vou te interromper um pouquinho, porque eu não sei se a nossa live vai cair, porque nós estamos com 57 minutos e eu não sei se a nossa live vai cair. Gente, se a live cair, bater 1 hora aqui e cair, nós vamos lá para a página do Leonardo. Ó, nós estamos com 30 pessoas aqui, eu quero ver os 30 lá, porque ainda eu vou falar da parte clínica, tá? Nós estamos falando de APH, mas eu quero falar um pouquinho da parte clínica, lá de dentro da urgência e emergência. Coisas que servem para o pessoal da rua também, tá? Então, se você é da rua, se você que trabalha na ambulância, se você que trabalha em posto de saúde, trabalha no pronto-socorro, nós ainda vamos falar, tem mais assunto aí, tem pelo menos mais uma meia hora de live no mínimo, que se cair aqui, nós vamos para a página do Leonardo. Então, eu espero vocês 30 lá. Enquanto isso, eu quero só responder uma pergunta aqui da Cibele, ó. A Cibele colocou para nós, eu e a Cibele, nós estamos numa parceria aí, gente, logo vai vir um negócio muito legal, que eu e a Cibele, a gente está preparando um conteúdo muito top. Nem vou falar agora, mas vai vir um negócio muito bacana aí logo, pro mês que vem já, se Deus quiser, e o meu computador permitir, que o negócio não tá fácil aqui, mas se der tudo certo, pro mês que vem tem um negócio bem legal. Enfim, respondendo a pergunta da Cibele. Quem tem asma é difícil de ser entubado? Não. Não, falando da asma, tá? A asma não é uma coisa que complica na intubação. Por quê? Por causa que muitas vezes o médico anestesista vai pedir para você levar a bombinha no dia que você for fazer a sua anestesia geral, tá? Se for uma situação de emergência, Leopoldo, você ir com a bombinha no bolso? Não. Se você estiver no pronto-socorro lá, no pronto-socorro tem farmácia. Eles vão ter a medicação aquela em spray. Aquela medicação em spray, porque o que é a asma? A asma, ela fecha os brônquios. Ela faz o fechamento e reduz a entrada de ar. Mas a traqueia não influencia em nada, tá? Então, o que às vezes acontece? Para ter uma ventilação melhor, né? Eu tô falando da intubação. Para fazer intubação, os médicos antes pedem para a pessoa fazer um jato daqueles agora eu esqueci o nome da medicação da asma, da bombinha, faz o spray e logo o médico induz a inconsciência para depois fazer a intubação. Tá? Mas a asma não. O que às vezes complica na intubação, gente, para vocês terem uma ideia, é a anatomia. Tem situações que o médico só vai conseguir intubar se ele enxergar. Se ele usar uma câmera, que é uma videobroncoscopia. Ele vai entrar lá quase dentro da traqueia com uma câmera ali com o olho, e aí ele vai olhar e vai guiar o tubo pela câmera. Existe esse recurso. Tá? Sabutamol. Isso aí, sabutamol. Tinha me fugido aqui o nome. Obrigado aí, Isso aí. Isso não pode causar acidose respiratória? Aí eu já não sei. Eu não sei do que é relacionado a que ele está falando. Deve ter sido da oferta de oxigênio. E a acidose respiratória seria o acúmulo de CO2. E a gente está ofertando o oxigênio para fazer a troca. Como eu falei, por curtos períodos não vai causar dano ao paciente. É melhor ele ter
uma grande quantidade de oxigênio para estar ali nutrindo as células dele. Aí quando chegar no hospital, que for colher pH, para ver no sangue quanto é que tá, potássio, o CO2, tudo é que ele vai ver. Mas por curtos períodos, já é comprovado nos livros, tem nos protocolos, que não causam dano ao paciente. O paciente que está grave, que perdeu sangue, ele vai ter que receber o oxigênio em alto fluxo para poder fazer isso. É um paciente que é DPOC, você não sabe, mas teve um acidente grave ali. Ele não perdeu sangue? Ele não perdeu oxigênio? Então, quando chegar no hospital, que fizer... Vai cair? Parceiro! O Instagram deu moral pra nós agora. Tô com moral com o Instagram. Aí... Uma hora passar, já estouramos uma hora, vambora. Aí, justamente, um paciente que é DPOC e você não sabe, só quando chegar no hospital, que fizer a gasometria, que você vai ver ali. Para causar uma acidose respiratória, tem que ser um grande acúmulo de CO2. Então, que seria o quê? Não está fazendo a troca. Porque a respiração, a respiração do certo, que a gente até falou no começo, a diferença entre respiração e ventilação. Ventilação é o que a gente oferta para o paciente de fora. E a respiração é a troca do CO2 para oxigênio, que é o que? Transportado pelo sangue. Então, a artéria manda lá o CO2, passa pelo pulmão, pelos alvéolos, aí ele transforma em oxigênio, volta para a corrente sanguínea e desce de novo. Então, essa troca, quando não estiver fazendo essa troca, aí sim, por longos períodos, que vai causar uma acidose respiratória. Assim, ó, gente, eu vou complementar isso que o Leonardo está falando, tá? A gente já ultrapassou uma hora, o Instagram não me derrubou. A primeira vez em 2022 que o Instagram não me derruba, passado de uma hora. Pois bem, vamos embora, vamos aproveitar. Só não podemos gravar muito quando vê da zero. Enfim, gente, vamos pensar assim, ó. Quando a gente fala em todo esse processo respiratório, a gente tem que pensar assim. Eu tenho uma vítima grave. A vítima é grave? Bora entubar. Gente, entubar, cara, uma coisa que é muito comum para você que está nos assistindo, essas 30 pessoas que estão assistindo nós aqui, o que vocês têm que ter na cabeça? E orientem os amigos, os vizinhos, os familiares. Entubar um paciente não quer dizer que ele esteja numa situação gravíssima. Às vezes o médico faz isso por conduta para proteger uma lesão maior. Certo? É que o Covid assustou muito o povo com a questão da intubação. Assustou muito. Mas intubação não quer dizer que o cara vai morrer. Não. É uma precaução que o médico já está utilizando, ele está se adiantando. E garantindo que a via aérea dele fique pérvia. É a segunda causa que mais mata pessoas é a hipóxia, é a falta de oxigênio. É a segunda causa. A primeira é o sangramento, a segunda é a hipóxia. Primeiro é o sangramento, porque o que é o sangue? O sangue é o nosso combustível. Ele tem glicose e ele tem oxigênio. Ele é rico em glicose e oxigênio. E se nós não tiver glicose e oxigênio chegando no cérebro, tchau. Se isso não chegar no coração, tchau. Se isso não chegar no pulmão, tchau. Tá? Então a gente precisa de energia. Para vocês terem uma ideia, uma coisa, Leonardo, que eu descobri há pouco tempo, que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui nessa live não sabem, e eu vou estar levando isso para elas agora, e é uma coisa que eu descobri que tem muitos treinamentos, cursos que não falam isso. Que o que acontece? O que mantém a gente vivo? É energia. O que é essa energia? É ATP. O que é ATP? ATP é uma substância que ela é produzida dentro do nosso corpo, através da queima do oxigênio e da glicose dentro das células. Olha isso. É a queima de glicose. É como vamos pensar numa queima como de combustível, como gasolina e o oxigênio. Se você pegar o seu carro lá e tampar a saída de ar do seu carro, o carro não morre? Não, apaga. Apaga. Precisa do oxigênio para queimar a gasolina. Tanto é que tem um filtro de ar lá que entra ar dentro do carro. A mesma coisa funciona no corpo humano. A gente precisa que entre o oxigênio para que aconteça a queima do combustível, que é o oxigênio e a glicose, para gerar ATP. Isso é a substância que nos dá energia. E aí a gente vai falar agora um pouquinho de respiração aeróbica e anaeróbica. Olha como o negócio está indo mais profundo. Aeróbica e anaeróbica. Aeróbica. O que é aeróbica? É a respiração, é a queima gasosa que a gente tem lá dentro. Que o que acontece? É quando a gente tem o oxigênio. Aeróbica é quando a gente tem oxigênio. E uma molécula, quando ela faz essa queima, ela produz
38 moléculas de ATP na ventilação aeróbica. 38 moléculas de ATP é produzido numa respiração aeróbica. Numa anaeróbica é apenas 2. Só que o anaeróbica não tem oxigênio. E de onde é que sai essa energia? A principal fonte de energia do anaeróbica é da gordura do corpo. O corpo ele tenta se autoproteger, buscando essa energia de outros lugares. Que isso aí é o que dá aqueles 6 minutos para nós lá, Leonardo, de reserva. Porque nesse período de 4 a 6 minutos que o corpo está sem oxigênio, ele está fazendo uma respiração anaeróbica, sem oxigênio. Que ele está buscando energia dentro do corpo, em algum lugar de dentro do corpo, que geralmente é da gordura. E isso aí só produz duas moléculas de ATP. Quando dentro da célula, com oxigênio, produz 38 moléculas. Então, o tempo é muito pequeno quando a gente fica sem ar. É uma reserva, é a reserva do carro ali, ó. O carro vem lá de cima, até chegar na reserva, ele vem cheião. Quando ele bateu na reserva, filho, corre pro posto que tu tem pouco tempo para te ficar miserável. É mais ou menos isso. E às vezes, isso que eu tô falando para vocês, vão dizer, isso é loucura. Mas só que quando a gente começa a entender a fisiologia e os porquês das coisas, as coisas começam a ficar muito melhor. A Sibeli colocou aqui, ó, síntese de ATP. Alguém colocou aqui para nós, ATP, trifosfato de adenosina. Exatamente isso. Isso aí é ATP, tá? Só que o pessoal vai dizer, não, mas ele não tem o A, e não tem o P, e não tem o T. Gente, é que é em inglês, tá? Então, né? Eu também não falo porcaria nenhuma em inglês, por isso que eu nem quis me candidatar a falar a sigla em inglês, tá? Mas é isso aqui, ATP. Então, só pra vocês terem uma ideia, o porquê disso, gente. Às vezes nos cursos eles não ensinam isso. Por quê? Porque eles acham mais bonito ensinar a botar 20 vezes o torniquete. Com aquele sangue pra tudo que é lá. E às vezes tem coisas que é bom as pessoas entenderem. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que o coração e o pulmão aguentam só 6 minutos sem oxigênio? Por causa da respiração anaeróbica. Tá? Ele vai lá buscar energia na célula, só que é por um curto espaço de tempo. Agora vocês querem ver, vamos aproveitar que nós temos nessa levada. Olha como o corpo, o ser humano, ele é perfeito. Alguém aqui, eu quero que alguém coloque aqui para mim, nos comentários, tá? Ou responda aqui na caixinha de pergunta, se alguém conhece células quimiorreceptoras. Alguém sabe o que é células quimiorreceptoras? Não vale procurar no Google, porque eu sei que vocês vão procurar no Google, mas não é para procurar no Google. Quero que alguém seja sincero e me diga aqui, tá? Coloca ali, se alguém sabe o que é quimiorreceptoras, células quimiorreceptoras. Alguém coloca nos comentários aqui, e se alguém coloca aqui para nós. E vamos ver aí quem vai ser o primeiro que vai aí nos salvar dizendo o que são células quimiorreceptoras e depois eu explico o que é. Só para vocês entenderem, gente, o nosso corpo, ele é fantástico. E a gente tem que pensar na nossa respiração e a gente tem que pensar que isso é um problema sério, tá? Gente, olha quem que colocou. Eliane, não sei. Tá, vamos ver se alguém salva nós aqui o que é células quimiorreceptoras, tá? O nosso corpo, quando a gente fala em respiração, ventilação, a gente fala em trauma e oxigenação, a gente tem que pensar em oxigenar vítimas graves. Aí vem aquela história, assim, que nós já falamos em outra live, se o paciente é grave, ele me comove, então ele move. Um paciente grave, eu vi, o cara tá ruim, se ele me comove, ele move. O que ele precisa ter? Monitorização, oxigenação e veia. 3 casos. Se me comove, ele merece move. Monitorizar oxímetro, já que nós estamos falando de ventilação, frequência cardíaca, frequência respiratória, e aí nós temos a capnografia, que aí nós já estamos falando de outras coisas, que aí nós já vamos ter o controle do CO2 também. E aí nós temos pensando depois na pressão arterial, e aí outras coisas como o veio, se a gente precisa de alguma medicação. Gente, como ninguém respondeu para nós aqui o que é quimiorreceptores, células quimiorreceptoras, eu vou dizer para vocês. Células quimiorreceptoras são células que têm no tronco encefálico, nas nossas artérias carótidas e em cima do tronco da aorta. O que é isso? O que são essas células? Elas são células que identificam a concentração de CO2 dentro do nosso corpo. Ali, ó, Sibeli colocou, são células receptoras de ação químicas do próprio corpo. Tá? Mas isso que eu agora vou explicar o que elas são. Elas são as células que elas ficam no tronco encefálico, na
na carótida e em cima do tronco da aorta. Elas são sensores de CO2. Falando bem simples para vocês. Elas são sensores de CO2. Ela consegue avaliar a quantidade de CO2 que tem ali, e aí, de acordo com o que ela está colocando ali, o quanto ela sente de CO2, é quanto ela vai fazer, ela vai avisar lá no tronco cerebral, que o tronco cerebral é o cara responsável pela respiração. Se você não sabia, agora você sabe. Quem é responsável por comandar a respiração é o tronco encefálico. E lá ele vai dizer, ó, tá chegando muito CO2 aqui. Esses 3 pontos vão analisar e vão ver que tem muito CO2. O que o corpo vai fazer para eliminar esse CO2? Aumentar a frequência respiratória. Tem muito oxigênio, tem muito pouco oxigênio e muito CO2. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que acelere a respiração. Isso são as células quimiorreceptoras. São células que ficam no tronco da aorta, na carótida e no tronco encefálico. Ela faz o controle do CO2. Ela identifica a necessidade da quantidade de CO2. Na verdade, ela não identifica ela identifica a necessidade. Não seria a necessidade, ela identifica a quantidade de CO2. E aí ela vai fazer o corpo reagir em cima daquilo. Porque se tem muito CO2, eu preciso entrar mais oxigênio. Então o que o corpo vai dizer? Vamos acelerar a frequência respiratória. Quanto que é o ideal de frequência respiratória? De 10 a 20 é o ideal. Mas pode ser que ele vá acelerar mais para tentar compensar e fazer o equilíbrio. É justamente aquilo que eu falei, que entra CO2 nos alvéolos e ele faz a troca por oxigênio para voltar. Então, quando ele aumenta a frequência, vai entrar mais e vai sair mais oxigênio para ele equilibrar até você ficar na respiração normal. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, Leon. Ó. Vamos votar. Vou marcar aqui, ó. Já que tem perguntas, nós respondemos pergunta. Companheiros, pacientes com crise de ansiedade, devemos ofertar catéter de oxigênio ou máscara não reinalante? Deve ser a pergunta da Gé Camargo 367. É, Jéssica, ela ali só o que colocou ali foi o corretor, Leopoldo. Não, tranquilo. É só porque às vezes nós lendo rápido aqui, daí se nós não lemos 2, 3 vezes, a gente não entende. A gente quer ler as conversas de todo mundo e se às vezes na passada aqui você perdeu. Mas beleza, entendido, respondido. E aqui a pergunta da nossa amiga Gé Camargo. Isso pode ser uma situação, Leonardo, bem típica de pronto-socorro, até mesmo do SAMU chegar lá. Chega lá na casa e o cara tá dor no peito, aquela dor no meio das costas irradiando pro braço. Tem problema de coração? Não. Tem pressão alta? Não. Qual é a tua situação? Que mal pergunta, mas qual é a tua situação hoje? Tá com algum problema em casa? Tô. O que houve? Tô todo mundo desempregado. Toma remédio para ansiedade? Sim. Foi no médico alguma vez? Até eu tomo algum antidepressivo? Tomo. Tá. Isso aí já vai dar um alerta para uma crise de ansiedade. Mas vou responder a pergunta dela. Paciente com crise de ansiedade. O que seria o ideal? Gente, ansiedade, eu sou um cara que eu posso falar com causa-ganha. Eu posso. Um dia eu explico para vocês. Ansiedade é comigo. O que acontece? Qual que é a primeira ideia? É tentar acalmar essa pessoa. Você identificar que é uma crise de ansiedade. Identifica. E aí você vai tentar fazer com que essa pessoa se acalme. Daqui a pouco, se você colocar um óculos nasal, se você colocar uma máscara nessa pessoa, pode ser que ela fique mais nervosa ainda. Porque ela vai pensar que ela está ficando muito mal mesmo. E aí pode ser que ela fique mais nervosa. Então, o que é o ideal? Quando a gente fala em ansiedade, é tentar conversar com ela, tentar pedir que ela respire fundo, enche o pulmão de ar e solta umas 3, 4 vezes. Por que quando a pessoa está estressada, ansiosa e nervosa, manda a pessoa encher o pulmão de ar e soltar? Porque quando a pessoa está nervosa, ela começa a ficar com a respiração acelerada. E aí o fluxo de oxigênio no cérebro baixa. Se o fluxo de oxigênio no cérebro baixa, o coração vai mandar acelerar. Coração não, desculpa. O nosso sistema lá vai mandar acelerar. E aí, o que vai acontecer? Se tu botar um oxímetro, ela está oxigenando, ela tá fazendo ali os seus 96, 97. Só que ela acha na cabeça dela, por causa da ansiedade, que ela está nervosa. Então, eu não recomendaria, sem ter certeza se é realmente uma crise de ansiedade, tenta negociar com ela, até para não assustar mais ela. Eu falo isso por experiência própria. 2010, 2014, 2016, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. Eu fui parar 2 ou 3 vezes, eu fui parar no pronto-socorro achando que ia morrer.
Por isso que eu posso dizer para vocês que eu sei do que eu estou falando, tá? Então eu digo para vocês, evitem. Eu evitaria. Eu tentaria entender o problema e aí depois. Mas vamos dizer que eu tô lá no meu pronto-socorro, chega lá o cara. Ó, tô com uma dor no peito, irradiando pro braço, um idoso. Aí o familiar chegou, ele tem algum problema cardíaco? Ele tem estende no coração, as molinhas no coração. Mas é certo que eu vou botar oxigênio para esse cara, move, monitorização, oxigênio e veia. E bora, vamos chamar o médico, de repente já vamos falar pro médico, dar um toque, rodar um eletro e, né, e vamos acelerar. Mas daí já é assunto para outra live de frequência cardíaca. Até porque a oxigenoterapia é vamos dizer assim, um setor da medicina. Não é todo mundo que pode ofertar. Não é todo mundo que chega lá e coloca. Como eu falo, a gente tem que conversar, tem que saber quando é indicado colocar, porque pode agravar a situação do paciente, se você ofertar oxigênio, se o paciente está necessitando. O cara está ali já com 94%. Por isso a importância do oxímetro de pulso, às vezes, para saber realmente se está. Pelo livro, um paciente que não é paciente de trauma, não perdeu muito sangue, ele vai estar ok ali. Se a oxigenação dele estiver acima de 94%, ele não necessita oxigênio, porque é o oxigênio no sangue. Ele está transportando o oxigênio normal. Mas se estiver abaixo de 94, o que a gente vai avaliar? De 90 a 94, ele está com uma leve hipóxia. Abaixo de 90 é considerado uma hipóxia grave. Só que aí vai ter esse paciente, como eu falei, um paciente de DPOC. Ele está abaixo de 90 e está normal conversando com você. Aí vai necessitar de ofertar oxigênio? Não. E pacientes com DPOC, o indicado dele é manter a oxigenação entre 89 e 92, que já é o top dos top para um paciente DPOC. Então não adianta você pegar um paciente que é DPOC e querer empurrar lá o oxigênio nele para ele chegar a 94 acima, porque ele não vai chegar, o pulmão dele não aguenta essa quantidade. Então, o paciente DPOC, a média dele é entre 89 e 92 de saturação. Então, você botou lá o oxímetro, o paciente está saturando 90, aí você faz a avaliação dele lá. É DPOC? Então, tá normal, se ele não está com dificuldade respiratória. E eu já peguei pacientes, até no Covid, que ia ser entubada por ansiedade, assim, porque ela não estava desaturando, só que ela estava fazendo esforço. Outra coisa que, só para não fugir da memória, o que você falou, às vezes o paciente é entubado, para quê? O paciente que está fazendo muito esforço respiratório, ele está gastando energia. Como o Leopoldo falou, ele vai preservar a energia. Então, aquele paciente que está cansado demais, ele está gastando ali. Então, o paciente que vai para o tubo, dependendo de quantos dias ele passe no tubo, ele vai perder peso, ele não vai desidratar, porque tem a limitação, vai ter soro, mas ele vai perder peso. Então, tem pacientes que passam aí vários dias no tubo, depois tem que fazer fisioterapia. Por quê? Porque a fonte de energia dele foi se esgotando, foi gastando enquanto estava entubado. Então, o paciente que é entubado, antes de chegar no limite, ele vai ser preservado para quando ele sai do tubo, ele ter uma recuperação melhor. E muitos pacientes que foram entubados quando já estava no final, demorou a ser entubado, demorou a ir para o hospital, e quando foi entubado, já não deu mais para reverter. Então, às vezes o pessoal ligava isso, vai ser entubado, não volta mais. Mas o paciente, eu já peguei conhecido aqui que passou 7 dias em casa. Nós fui buscar na ambulância, estava saturando 79, eu não estava aguentando mais. Foi entubado, infelizmente, e por uma semana veio a óbito. Mas por quê? Esperou o corpo gastar toda a energia que tinha. Então, pacientes que é entubado não vai dizer que ele vai morrer. Se tem alguma coisa, principalmente Covid agora, que é uma síndrome respiratória, vá logo para o hospital. A gente pegava pacientes com 2, 3 dias de sintoma, que começava a saturar, já levava, o paciente está aí hoje contando história. Mas pacientes que deixam de se esgotar essa fonte de oxigênio, essa fonte de gordura que tem, de tudo, de glicose, ele não vai aguentar, porque o corpo dele não vai aguentar mais. Então, só para reforçar aí a deixa do Leopoldo. Vamos para as máscaras? Vamos pegar agora aqui, ó. Vamos pegar uma chave, Leandro, para nós chegar na máscara aí. Eu vou puxar um gancho e tu larga as máscaras. Olha só. Gente, vamos pensar assim. Falando que o ambu, Leandro, paciente de trauma pode usar o ambu. Correto? Correto. Cama de Guedel? Correto. Tubo orotraqueal, vamos puxar aqui pro pessoal ver. Ó. Médico, tem médico na cena. Tubo orotraqueal? Correto, de acordo com o julgamento do médico. Máscara laríngea, para quem não conhece, gente, isso aqui é máscara laríngea. Ó. Isso aqui fica bem na frente da epiglote lá, da glote,
tá? E aqui vai ficar bem de frente para a traqueia e o ar vai entrar aqui, por aqui. Ó. O ambu vai conectado aqui e o ar entra aqui. Quem é que passa isso aqui? Somente enfermeiro, tá? Ou médico, né? Técnico não passa. Técnico só usa crânula de Guedel e ambu. Mas aí, Leonan, deixa eu só ler o que botaram no comentário aqui. Nebulização pode ajudar em caso de uma falta de uma pessoa me perguntou se tinha algum problema. Ela usou no filho. Como é que é? Ele caiu e ficou com falta de ar com o impacto da queda. Eu não. Vamos tentar reformular a pergunta. Fez nebulização, depois ela confirma se é isso. Fez nebulização no filho, como a pessoa pergunta a ela, fez nebulização no filho e causou algum problema. E ele caiu e com a queda ficou com falta de ar. Não sei se é isso. Confirma aí, por favor, Rose. Ou será que ele teve a queda e a nebulização pode ajudar na falta de ar? Não entendi. Confuso para a gente. Eu não entendi se, devido à nebulização, ele caiu e ficou sem ar, ou se ela está perguntando se a nebulização pode ajudar na falta de ar. Caiu, ficou com falta de ar e fez a nebulização, para ver se ajuda. É isso, Rose? Eu acho que seria... Só confirmar para nós se é essa a pergunta. Se for essa, a gente já te responde aqui. Só para largar para o Leonardo vai falar das máscaras, mas só para pegar o gancho. Olha só. O que acontece? Gente, vamos imaginar. Cânula de Guedel, ok. Laringe, ambu. Tá, beleza. Tudo isso nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de entrada de via aérea. Mas daí tem aquele motoqueiro, filho da mãe, né? Tem aquele cara louco que anda com aqueles capacete aberto, que eu acho que aquilo teria que ser proibido, que aquilo não deveria existir, aquele capacete aberto. E o cara fratura. Maxila, mandíbula, dente, céu da boca, o nariz vai parar mais ou menos aqui no canto da boca. Fratura de órbita, já havia acidente com fratura de órbita. E aí, Leonardo, como é que fica a situação? Onde é que eu vou botar uma cânula de Guedel, um tubo, uma máscara laringe, numa pessoa que fraturou isso aqui? Vai pra traca. O que nós vamos fazer? Vai pra traca. Aí, meu amigo, se a gente parar para pensar, são outros problemas que ninguém fala nos treinamentos. O pessoal te ensina a botar uma máscara laringe. Ali, ó, foi uma amiga que fez meu filho após uma queda. Assim, ó, se ela tem o aparelho, vamos responder depois eu volto para lá, só para responder aqui. Se ela usou o nebulizador, será que essa criança já não tem problema de asma? Será que essa criança já não tem? Será que esse nebulizador já não é dela? A gente não sabe. Aí vem o segundo porém. Daqui a pouco essa criança caiu, bateu, ele reclamou da falta de ar, de ficar meio sem ar, ela foi lá, pegou rapidinho o nebulizador e botou no rosto. Mas será que se ela deixasse, só esperasse um pouquinho, pedisse para ele ficar calmo, e ele respirasse sem botar no nebulizador, será que não ia ajudar? Daqui a pouco poderia ajudar do mesmo jeito. O problema não vai ter, porque o nebulizador ele entra com ar ambiente, ele faz a mistura do ar, né? Ele não entra só ar puro de oxigênio. Ele bota o ar a 21%. Isso, a melhor forma de oxigênio que tem é a abertura da via aérea. Então, dependendo da posição que ele tivesse, poderia ser que levantasse a cabeça dele um pouquinho para ver se ele voltava a respirar. A melhor forma de ofertar oxigênio para uma pessoa que a gente não sabe é a elevação aqui do queixo, se não for trauma, se for fazer a abertura da mandíbula, a elevação da mandíbula. Para quê? Para ver se esse paciente consegue respirar, que às vezes é uma obstrução pela posição que ele está. Até no transporte, a gente utiliza o quê? Paciente que está com dificuldade respiratória, a gente não leva ele deitado, a gente leva ele semi-sentado, 45 graus, 50 graus. Para quê? Porque ajuda. Quando o paciente está deitado, só para explicar aqui, a grade costal está aqui fazendo pressão em cima do pulmão. Então, se o paciente fica em pé, a grade costal fica assim. Então, dá uma flexibilidade a mais no pulmão do paciente. Por isso que o paciente tem que ir sentado. Então, às vezes, você pega um paciente, você chega lá, ele está deitado, dificuldade de respirar, você coloca lá o oxímetro nele, ele está com a saturação normal. Bota uma almofadinha atrás, se não for na maca, no sofá, numa cadeira, deixa ele semi-sentado, porque a pressão que a grade costal está fazendo no pulmão, pode ser que ele não esteja com a força exata para expandir, que ele já está fraco. Então, eleva ele para uma posição sentada, 45 graus, para a grade costal ficar mais fácil de movimentar e abre a via aérea dele. Isso aí já vai ajudar. Aí, se não resolver, aí já vai partir para esses outros processos que a gente comentou.
Aí, só para nós seguir aqui a ideia, gente, outra coisa, só para fazer um gancho, só para a gente concluir o dela ali. Uma bolada nas costas, gurizada que joga futebol, se tomar uma bolada no meio das costas, sabe a dor que é e a falta de... Por quê? Porque o teu, olha só, vamos pensar na fisiologia, tá? Vamos pensar na fisiologia. O corpo tá ali, respirando, bonitinho, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Quando vê, tu toma uma paulada. É a mesma coisa que tu tomar um soco, tu fica desorientado. Gente, o nosso corpo é inteligentíssimo. O nosso corpo tem dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Ele tem o sistema autônomo e o sistema que a gente controla. Eu estou controlando minhas não mexer, mas ao mesmo tempo meu corpo, ele sabe que tem que manter meu coração batendo, meu cérebro funcionando, etc, etc. Então, ele é perfeito. Imagina, tá num ritmo certinho, toma uma pancada, ele vai meio se desorientar. E aí, até ele entrar de novo no ritmo certo, vai demorar. Isso é fisiologia. E aí, só que a gente tem que pensar também que daqui a pouco, se essa pessoa caiu de costa, daqui a pouco é um acidente, tá sem ar porque caiu de costa. Será que ele não fraturou uma costela? Será que ele não teve uma lesão de parênquima, uma lesão de parede, de abdômen, enfim, alguma coisa? Tudo isso tem que ser pensado. Mas vamos pegar o gancho para nós falar ainda de máscara, para nós conseguir falar de máscara ainda hoje. Gente, o que eu estava falando? Rosto todo quebrado, dilacerado. Só que você vê que está cruzando o ar. Você vê que a pessoa, tu não vai ter como colocar uma cânula de Guedel, por causa que daqui a pouco tem uma fratura. Mas a pessoa tem a via aérea aberta, só que ela está com uma fratura. A opção, se você é do suporte básico devido até levar para o hospital, é a máscara, Leandro. Numa situação dessa, se a pessoa estiver respirando, né? E aí você tem essa opção. Que aí a gente vai ter as máscaras. E qual que seriam essas máscaras daí? Vamos falar de algumas aí. A gente, o mais conhecido, principalmente em tempo de Covid, é o catéter nasal. Até eu coloquei na pesquisa, eu peguei aquela resposta antes da live. Eu tinha colocado lá as fotos para o pessoal identificar o que era e o que não era. O do catéter nasal foi bem fácil, porque eu coloquei como catéter e como sonda nasofaríngea. Então, 90% respondeu catéter. Aí, quando partiu para a máscara facial e a máscara de Venturi, aí o desenho era da máscara facial. Então, 50 pessoas respondeu facial, 39 respondeu de Venturi. A máscara reinalante, que era certa, 79 respondeu e 10 respondeu que era máscara facial. Aí na não reinalante, 51 respondeu que era correta e 32 respondeu que era a reinalante. Então a diferença é justamente, o catéter nasal é aquela mangueirinha que geralmente o pessoal coloca aqui. Aí tem algumas opções para ser colocada. Coloca ela por trás, tem um ajustezinho. Eu não gostava de usar assim porque machucava na cabeça do paciente. Então a gente diz que é o catéter tipo óculos. A gente coloca aqui, passa aqui por trás e fecha ele aqui na frente. Então, esse catéter, ele oferta um baixo fluxo e ele só pode ser colocado até 6 litros de oxigênio. Então, no fluxômetro lá, naquela reguinha que tem, só pode colocar até 6. Por quê? Acima de 6, ele não vai absorver oxigênio e vai estar só estragando. E oxigênio é caro e é vida, você perder. Aí vamos ter a máscara facial, que é aquela máscara simples, só colocada aqui no rosto. Ela não tem fonte, não tem a bolsinha, um reservatório, só tem a fonte de oxigênio. Então ela ali é uma de baixo fluxo também, e ela só pode ir de 6 a 10 litros. 6 a 8, 6 a 10. E ela fornece 60% de oxigênio. Aí nós vamos para o alto fluxo, que seria a máscara de Venturi. Quando acabar a live, eu vou até colocar a foto, porque eu coloquei só o nome e não coloquei. A máscara de Venturi, ela tem uns dispositivos. Ela é igual a máscara facial, simples, só que a parte onde pega o caninho, ela tem um cano maior e tem válvulas embaixo, coloridas. Ela tem a azul, que fornece 24% de oxigênio a 4 litros. Ela tem a amarela, que fornece 28 a 4 litros. Ela tem a branca, que fornece 31% de oxigênio a 6 litros. A verde, 35% de oxigênio a 8 litros. E a laranja, que é o mais alto fluxo, que é 50% a 12 litros. A máscara de Venturi, geralmente, ela é utilizada para fazer o desmame de pacientes que estão necessitando de oxigênio. Por quê? O paciente está lá. O mais próximo que a gente tem da máscara de Venturi é 24%, o mínimo. E a ambiente respira quanto? 21%. Então, tá lá, o cara está usando alto fluxo, 60%. Então, ele tira da máscara facial e bota uma máscara de Venturi, 50%.
Então, o cara melhorou a saturação. Então, ele já troca o dispositivo ali, a válvulazinha, já vai diminuindo. Quando chegar em 24%, tá faltando bem pouquinho para 21%, que é o que a gente respira. Então, ela é bem ideal para fazer o desmame. E tem a máscara reinalante, que a diferença da reinalante para não reinalante, ela tem duas válvulazinhas. Tu não tem ela aí não, né? Pra gente mostrar, não. Se você Não, der um, se você der um zoom lá na foto que eu coloquei, você vai ver. Ela tem duas válvulazinhas aqui na lateral. A máscara reinalante, ela tem só os furinhos. Por quê? O paciente ainda inspira alguma coisa que vem de fora, entra pelo aquele furinho. E a não reinalante, como ela oferece 100% de oxigênio, que era justamente pacientes graves, ela faz o quê? Ela enche aquele saquinho que o Leopoldo mostrou de oxigênio, entra com o oxigênio ligado, a mangueirinha, ela enche aquele balãozinho e fica lá, 100% de oxigênio ali. Quando o paciente vai respirar, o que é que faz? A máscara fecha, as duas tampinhas aqui do lado, e abre a válvula que tem aqui na frente. Então o paciente vai estar só respirando o oxigênio que está naquela bolsa. Quando o paciente faz a expiração, o que é que acontece? A tampinha daqui abre e a válvula daqui que vai para a bolsinha, ela fecha para o CO2 não descer. Então fica puro. Então a diferença da reinalante para não reinalante é isso. A não reinalante não tem entrada de ar exterior e a reinalante ainda tem um pouquinho. E são consideradas máscaras de alto fluxo. Aí tem outras que usa a Pocket Mask, que é aquela para fazer respiração boca a boca. Por exemplo, a respiração boca a boca ela só oferece 17% de oxigênio. Então quem está fazendo lá a respiração boca a boca com a máscara ou diretamente, só vai estar oferecendo 17% de oxigênio. Aí tem outras, tem máscara de Hudson, pronto, essa é a válvula de proteção que você expira e o ar do paciente não volta para você. Aí está ofertando só 17%. Se ela for ligada a um fonte de oxigênio, acho que ela aumenta ainda um pouquinho o fornecimento, eu acho que é para 24%, se eu não me engano, não estou lembrado dessa. Isso. E tem a VNI também, que o pessoal usa muito no Covid, que é o quê? Antes da intubação. A VNI é uma máscara que tem 2 elásticos aqui, faz uma pressão muito grande e o fisioterapeuta, ele faz lá os parâmetros e tenta empurrar muito oxigênio para quê? Para ver se o pulmão do paciente consegue expandir, para não chegar ao ponto de ser entubado. Então, muitos pacientes passavam pelo VNI e eu presenciei e não aguentavam, porque o fluxo de oxigênio é muito grande. E é como a gente falou, a capacidade está reduzida do pulmão. Então, o pulmão está fechado assim, tenta colocar o VNI para ver se ele expande. Se ele não conseguir, aí vai para o tubo. Se conseguir, vai dosando ali para ir fazendo o desmame dele e não ser entubado. Gente, todas essas máscaras podem ser utilizadas, podem ter na ambulância. Principalmente as ambulâncias têm a máscara de Hudson, que é com o reservatório de ar ali, né? Aqui tem o balãozinho, que é a mais... que é que tu vai botar 15 na régua lá e vai socar o oxigênio. Às vezes é essa a opção que tu tem. Eu sou do suporte básico, a gente fala em todos esses kits, todo esse material, mas a gente sabe que tem lugares do Brasil que não tem todas essas coisas. Infelizmente. Vamos ver o que veio aqui. Caso aconteça uma vítima com desconto ou não entendi, respiratório, desconforto, e não tenha máscara de Venturi, só catéter nasal, sobre oxigênio, tem que ser de alto fluxo. Caso aconteça uma vítima... Se não tiver a máscara de Venturi, é só o cateter nasal sobre oxigênio, não tem esse alto fluxo. Como eu falei, o cateter nasal não oferece oxigênio em alto fluxo. Ele é um dispositivo de baixo fluxo, porque ele só vai até 6 litros. Alto fluxo é considerado de 10 litros acima. Então só vai ter aí uma máscara reinalante, máscara não reinalante, máscara de Venturi, a máscara de Hudson. Então só esse dispositivo. Paciente que está precisando de muito oxigênio, você colocar o catéter ali, é só um paliativo para ele não zerar tudo, mas não vai estar fazendo o efeito correto. Tem que ser a máscara. E outro detalhe, a máscara, igual o que o Leopoldo falou do ambu, tem que estar bem fixada no paciente. A máscara tem um elásticozinho. Tem gente que quer deixar a máscara com elástico solto ou folgado. Não vai adiantar, ela tem que estar bem vedada para o oxigênio não sair pelas laterais. Senão não vai fazer efeito. E Rodan, vou trazer mais um negócio que pode ser que nós tomemos umas pedradas aqui, tá? Mas eu vou trazer. Gente, é coisa que não tem... Eu nunca vi em livro, eu nunca vi ninguém fazer, mas eu já fiz. Na supervisão de médico e de enfermeiro.
tá? E não é nada demais, assim, não é nada agressivo, tá? Não é nada que vá prejudicar. Mas, quando a gente às vezes não tem máscara de uso, não tem máscara de vento, ele não tem essas tecnologias, Leandro, e aí daqui a pouco, ou tu perdeu o negócio, e aí tu tem só a borrachinha do oxigênio ligada lá no teu cilindro, e o cara tá inconsciente, e ele tá sem oxigênio, e tu tem que oxigenar esse cara. Sabe o que o pessoal às vezes faz? E eu vou dizer para vocês, eu fiz isso uma vez que eu me apertei, eu precisei, porque não, eu precisava oxigenar aquele cara. E eu estava sozinho com ele. E o que eu aprendi a fazer com um cirurgião? Isso aqui está ligado lá na rede de oxigênio. Tu liga isso aqui a uns 10 litros lá na rede, coloca numa narina, fecha a outra e fecha e segura a boca. E eleva o queixo para trás. Não estamos falando de trauma. Não estamos falando de trauma. Eu posso hiperestender o pescoço. Tá? Clínico. Eu estou hiperestendendo. Eu coloco numa narina, aqui, fecho a outra e fecho a boca e elevo a cabeça para trás. Chin lift. Sim, você vai ver que o peito dela vai expandir e ela vai oxigenar. E você não tem máscara. Isso se chama tenho que fazer com o que tem naquele momento. E dá certo. Ou só o fato de você, eu não tenho catéter nasal. Liga isso aqui na rede. O paciente ali está meio sonolento e você vê que ele está com uma saturação não está muito legal. Só encosta, só deixa aqui perto assim. Num fluxo lá, de uns 10, na régua lá. E deixa, não precisa botar lá dentro, deixa aqui fora. Isso já vai dar uma boa oxigenada no seu paciente. Isso aí, quando você pega um idoso, você que trabalha na... Termina. Você que trabalha na ambulância domiciliar, você que trabalha aí na ambulância domiciliar, que eu digo, não, na particular, que busca as pessoas a domicílio, idosa, aquela coisa toda, às vezes você aperta com equipamento, dicasinha que pode ter tirado uma enrascada fenomenal, tá? Isso são dicas. Gente, agora vamos falar rapidinho aqui, falando de clínico, tá? Vamos entrar um pouquinho no clínico. Curativo de 3 pontas, Leonardo. O que isso tem a ver com ventilação? O pessoal às vezes não sabe. Mas o curativo de 3 pontas, ele tem tudo a ver com respiração, com respiração e ventilação, tá? Respiração e ventilação. Você sabe aqui, quando eu sei que precisa usar o oxigênio na vítima, somente quando a saturação estiver baixa, como que eu sei que a saturação está baixa? Não tem oxímetro, quebrou meu oxímetro. Como é que eu sei que a saturação está baixa? Olha, aprende a olhar para a vítima. Cíntia Tamelini, se está me ouvindo? CRC, consciência, respira, corpo. Fiquei na dúvida se ele está respirando, mas ele está respirando. Só que a cor dele está meio estranha, está meio azulado, ele está torcendo para o Grêmio? Né? Não. Ele pode estar cianótico. Se você vê que ele está com um aspecto muito claro, muito branco, ou muito arroxeado, isso já é um fato, isso já é algo que te alerta. Paciente inconsciente, meio letárgico lá, meio caidão. Pontinha do dedo, aperta, ficou branquinho, solta. 2 segundos tem que ter o preenchimento capilar. Se preencher em menos de 2 segundos, a circulação dele tá boa. Isso te escapa se tu não tem um oxímetro. Mas na dúvida, eu apertei aqui, soltei, demorou um tempinho para vir. Ele tá meio pálidozão. Eu falo com ele, ele tá meio... Bota um oxigênio nesse cara. Oferece, bota um óculos nasal, uma mascarazinha reinalante lá, dá, né? Dá uma apertadinha de oxigênio até conseguir um oxímetro e ter certeza disso. Voltando a falar do nosso pneumotórax. Voltando a falar do curativo de 3 pontos. O curativo de 3 pontos, gente, ele é utilizado na cavidade do tórax. Quando a pessoa tem uma perfuração de tórax, a costela, vamos dizer que tomou um tiro, uma facada, perfurou ou fraturou a costela e ficou um buraco aqui, por algum motivo. Olha só, mais uma vez falando, nosso corpo é perfeito. Ele é um sistema fechado. Quando ele está aberto, quando o pulmão ele encolhe, vamos fazer aqui, ó, vamos pegar, eu uso muito o bambu para isso, peraí. Ó, quando o pulmão ele fecha, o espaço que está em volta teria que ser, se ele está no sistema fechado, ele vai dar o quê? Um vácuo, que depois ele vai abrir de novo. Só que quando ele faz esse movimento que ele aperta, se você tem uma perfuração na região do tórax, ele puxa o ar de fora. O ar vai entrar pelo aquele buraco ali. Tá? Vai entrar pelo aquele buraco ali. E esse ar vai começar a entrar e não vai sair. E vai ficar entrando.
ou daqui a pouco se perfurou o pulmão, esse ar vai estar entrando em um lugar que não é para entrar. E esse ar que está entrando ali pela cavidade torácica, ele pode estar começando a fazer um pneumotórax, que é ar dentro da cavidade torácica. O nosso tronco ele é dividido em dois, abdominal e torácico. Tá? Abdominal, do externo aqui para baixo, que o diafragma divide, para cima torácico. Então, o que acontece? Está entrando ar na cavidade. E daqui a pouco aquele ar vai começar a apertar o pulmão. E aquele pulmão vai parar onde se ele está apertando? Quem é que está entre os dois pulmões? Os dois pulmões ali, os dois pulmões ali. Quem é que está? Coração. E aí nós temos o nosso amigo coração, que vai sofrer o quê? Um choque cardíaco. E aí daqui a pouco o coração vai parar, porque ele vai ficar sem espaço para bater. Porque está entrando o ar aqui, está empurrando o pulmão, e ele vai fazer até um desvio, que aí tu pode até ver por aqui, no pescoço, do desvio traquético, que ele vai começar a empurrar. Isso é uma característica. Se o médico vê que o cara tem uma lesão dessa, vê que o cara está inconsciente, mas ainda ele está saturando legal. Ele ainda está saturando legal. O que o médico vai fazer? Ele vai pensar em entubar esse cara, para preservar. Ou, se você é do suporte básico, curativo de 3 pontos. Pode ser fundamental esse curativo. Tá? Curativinho de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos em cima do buraco. Que ele vai fazer o popular curativo válvulas. Tá? E isso é medida de emergência. Como pode ser também uma fratura interna, uma fratura fechada, Leonardo. Que aí a gente está falando do hemotórax. Do hemotórax, que é sangue na cavidade lá, uma costela perfura, mas não tem nenhum sangramento, não tem nenhuma perfuração externa, assim, interna, a costela quebrou, furou o pulmão e está jorrando sangue lá dentro. E o cara vai sentir o quê? Falta de ar. Ele vai sentir dificuldade para respirar, vai ficar acelerado. E isso é indicativo de hemotórax. Tem que ficar ligado. Aí esse cara vai entrar lá na frequência cardíaca acima de 30. Isso é uma situação de emergência e tem que ser levado para o hospital o mais rápido possível, para não ter risco de perder a vida desse cara. E tem também a questão de fazer, se for um pneumotórax fechado também, que pode acontecer, em vez de ter o sangue, vai ter o ar, vai estar fechado. O que é que vai fazer? A descompressão torácica, que no caso aí é o médico que faz. Não sei se, geralmente no Grey's Anatomy aí, o pessoal fazia direto, você estava lá com falta de ar, tinha turbulência de jugular, desvio de traqueia, aí chegava lá, fazia o quê? Na lateral aqui da costela, se não me engano, na quinta intercostal, ele pegava... Quarto espaço intercostal. Quarto, né? Quarto espaço intercostal ou segundo clavicular. Um gel bem calibroso, um 14, e fazia a descompressão. Na hora que furava, o ar saía para deixar. Esse ponto que o Leopoldo falou do pneumotórax aberto, é importante o pessoal saber. Pode fazer com que aquele plásticozinho da gaze, pode fazer um pedacinho de manta, da manta térmica, corta um pedacinho e coloca, porque ele vai fazer a mesma função da máscara não reinalante. Na hora que o paciente expirar, soltar o ar, ele vai abrir e pelo furinho, por isso que é chamado 3 pontos, o ar vai sair por baixo. Na hora que o paciente inspirar, aquele selinho ali, o plásticozinho vai vedar e não vai deixar, porque o pulmão vai ficar colabado ali, se ele ficar muito tempo. É justamente para isso que faz. E muita gente pergunta nos cursos por que a gente coloca o espaço aberto para baixo. Porque o paciente não vai ter que ir deitado na prancha, às vezes na maca. Então, se sair algum secreção, sangue ali, vai descer pelo furinho que está aberto, onde não foi colocado o esparadrapo. Certo, pessoal? Deu para entender sobre ventilação? Acho que a gente falou de muita coisa aqui. São quase 2 horas que nós estamos aqui falando de ventilação, Leonardo. 1 hora e 43 minutos. A gente está aqui falando de ventilação, de respiração. E tem muita coisa, gente. E muita coisa para ser falado. Muita coisa para ser falado sobre ventilação. Como a gente já falou, a ausência de respiração, a hipóxia, ela é a segunda causa de morte. Ela só perde para hemorragias quando a gente fala de trauma. O procedimento, se for a descompressão, só o médico. Se for o curativo de 3 pontos, qualquer profissional treinado que vê lá a perfuração, porque o selo de tórax, o curativo de 3 pontas, é só se tiver uma abertura no tórax. Então, se você vê ali, tá saindo ar,
um furo, ou por, como o Leopoldo falou, ou tiro, ou uma facada, ou então um objeto penetrou ali, fez um furo e você vê o paciente, dá para sair, se tiver sangue, vai sair as bolinhas ali, dá para perceber. Então, qualquer profissional treinado vai lá e faz o curativo. Agora, se for um pneumotórax fechado, aí só o médico pode fazer essa descompressão, porque ele vai saber o local exato, tudo direitinho, e se é só um procedimento que ele tem autorização de fazer. Leon, outro macete. Gente, outro macetezinho aí, ó. Top, tá? Outro macetezinho pro pessoal da urgência e emergência. Fica ligado. Paciente, chegou para você, vítima de trauma de tórax, motoqueiro e carro, que você estava sem cinto principalmente. Ah, eu olhei na pele aqui do cara. Claro que eu não vou mostrar meu peito cabeludo, porque eu nem pelo tenho. Mas se você olhar na região do peito do cara aqui, ó, e tiver erguido, e você apertar e tiver fofo, isso pode ser ar que está aqui embaixo. Muita atenção. Pode ter rompido algum tecido, alguma coisa, e tá chegando ar aqui na pele mesmo. Vai ficar tipo uma bola aqui em cima, e isso pode ser também ar, isso indica lesão. E você já avisa o médico na hora sobre isso. Que isso já vai dar um alerta para ele fazer a descompressão com o catéter, como o Leonan falou. Outra coisa é aqui, ó, às vezes pode acontecer isso no pescoço também. Ó, tem gente lá na UPA nos assistindo, Leonan. UPA de Macaimbá. Onde é que fica? Qual o estado? Eu não sei qual é o estado de Macaimbá. Não sei. E o pulmão, o pessoal que não sabe, o que o Leopoldo falou da membrana que envolve é a pleura. Então ela tem a pleura que fica colada na pele da gente, internamente, e tem a outra pleura que fica colada no pulmão. Então dentro dessas duas pleuras é onde o ar fica ali, que fica empurrando o pulmão. Então quando acontece o furo, o que o Leopoldo mostrou no ambu ali. Então acontece isso na pleura, que é a membrana que inverte. Ela tem duas partes, a que fica no pulmão e a que fica no tórax. É do Natal, Rio Grande do Norte. Natal, cara, olha só, a nossa live tá chegando no Brasil inteiro. Cara. Isso me deixa numa alegria, que só eu sei. E de dentro da UPA, ó, profissionais nos assistindo. Muito obrigado. Agora, cara, vamos fazer um negócio aqui, eu vou fazer, só para acrescentar, já que tem esse povo aqui de UPA, tem povo do SAMU, o povo tá curtindo a nossa live, mais uma dica. Olha só, vocês sabiam que a pessoa ela pode ficar respirando só com um pulmão? Sim, a pessoa pode respirar só com um pulmão. Vocês sabiam que durante uma cirurgia torácica, vamos pegar um exemplo, agora já estamos falando de via aérea, vamos para avançada. Eu falei que ia falar um pouquinho da clínica. A pessoa vai fazer uma cirurgia no pulmão. Vamos supor que a pessoa tem um CA de pulmão, câncer. E ela precisa tirar aquele pedacinho do pulmão de um lado. Vocês sabiam que o médico, o anestesista, ele para um dos pulmões? Fica só um pulmão ventilando? Fica só um pulmão ventilando. Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. Ele faz uma toracotomia. Ele abre aqui do lado as costelas com um dispositivo chamado finoqueto, que é uma alavanca, abre, e o anestesista faz o pulmão parar. Fica ventilando só um lado do pulmão. A pessoa fica com um pulmão só ventilando. Só um. Isso tem um tubo, que é um tubo semelhante a esse que eu tenho aqui. Um tubo semelhante a esse, que é o tubo de Carles. O tubo de Carles ele tem dois balonetes. E duas pontas, ele tem uma ponta diferente, que com dois lados. E o médico, o anestesista, ele consegue escolher se ele quer parar o pulmão do lado direito ou o pulmão do lado esquerdo. E a pessoa, durante a cirurgia, ela fica respirando apenas com um pulmão, enquanto o médico opera o outro. Tá, Leopoldo, mas agora tu embananou tudo o meio de campo aqui. Se tu falou que o cara perfurou um pulmão, e aí o cara corre o risco de morrer, como é que quando na cirurgia o cara não morre se o médico tá aberto ali, o tórax dele? Como é que o cara não morre? Por que ele não morre? Porque não tem sangramento. Por quê? Porque o anestesista parou um pulmão e deixou um ventilando. O pulmão afetado não está abrindo e fechando. Então, isso é um procedimento cirúrgico, tá? É tratamento torácico. E aí, o que acontece? O que vai acontecer? Uma coisa muito interessante, Leona, que poucas pessoas sabem, que uma pessoa que tem uma perfuração no pulmão, ela não precisa passar por cirurgia. Uma pessoa que tem um hemotórax, sangue na cavidade do tórax, hemotórax. O que o médico vai fazer? Ele vai pegar algo semelhante a um tubo desse aqui, só que é sem o balonete e mais fino,
e ele vai meter lá no quarto espaço intercostal, que vai ficar entre o que tu falou, a pleura do pulmão e a das costelas, e esse tubo vai ficar lá. E isso aqui vai ficar drenando isso aqui. Onde é que vai ficar drenando? O que a gente chama de selo no dreno de tórax, ou conhecido selo d'água. Aí você olha, o cara tá com um bujãozinho de água lá no hospital, ou chega para você na emergência lá, um tubinho cheio d'água do lado. Segurando, andando com aquilo do lado ali. Aquilo ali é o dreno de tórax. Quer dizer que ele tem algum líquido ou alguma coisa dentro da cavidade torácica que o médico botou aquele dreno para tirar. Toda vez que o pulmão infla, ele empurra o ar para fora e borbulha dentro daquele copo e não deixa o ar voltar. Ele puxa um pouquinho d'água, mas só o suficiente para obstruir o tubo e volta. Agora, pelo amor do Senhor, e técnicos de enfermagem, enfermeiros que estão nos assistindo, ou pessoas que já viram um troço desse, ou que um dia vão ver um selo d'água, nunca erga acima do paciente. Senão aquela água que está dentro do selo d'água vai parar dentro do tórax do paciente e aí você mata ele. Então, nunca me façam isso. Tá? Não ergam aquilo acima. É sempre abaixo do nível. Tá, Leopoldo, mas eu tenho que passar esse cara de uma maca para outra. Como é que eu faço? Ele tem um clamp, ele tem um clampzinho ali que fecha o selo. Que ele obstrui, ele tem tipo um prendedor ali que ele tranca e aí você move para cima do paciente, passa, se tiver que passar do nível da incisão, e aí depois você baixa de novo e só depois você vai estar abrindo esse dreno de tórax. Perguntas, sugestões, críticas, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, manda aí rapidinho, que daí em seguida a gente já vai encerrando a nossa live. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, deixem aí, perguntem aí rapidinho. Vamos uns minutinhos para vocês fazerem algumas perguntas, curiosidades. Gente, eu vou dizer para vocês, eu já tive a oportunidade de pegar um pulmão, um pedaço de pulmão. Nós fizemos uma cirurgia, eu trabalho em centro cirúrgico há 3 anos. E eu tive a oportunidade, o médico tirou um pedaço do lobo do pulmão, mais ou menos desse tamanho. E ele tirou, e esse material vai para anatomopatologia. Ele vai ver qual é o tipo de células cancerígenas que tem ali. Benigno, maligno, enfim. Ele teve que tirar o pedaço. Gente, quando eu vi aquele pedaço e eu tentei pegar o pulmão, eu achei que era um negócio pesado, Leonardo. Pesa menos que uma esponja. Ele é uma esponja. É que nem essa esponja que vocês têm de lavar roupa em casa, de lavar louça. Ele é muito leve, muito, muito leve. É impressionante. Você já viu o pulmão de doutora Cíntia Tambelini que ela fez? Não vi, cara. 2 esponjas? Eu ainda não vi ainda. É bem interessante, porque ela pegou 2 tubos desse, fez, e embaixo colocou 2 esponjinhas em volta no saquinho, fazendo a fibra. A propaganda, essa aí eu estou fazendo para o pessoal ir lá para a turma 3. Vão lá que a doutora Cíntia, você vai aprender um monte de coisa. Eu até botei hoje lá os desenhos dela, que eu mandei ontem. Até aprender a desenhar, eu aprendi. As dicas da doutora Cíntia. Gente, vou pedir para vocês que quem nos assistiu até agora, quem ficou aí, meus parabéns para vocês. Obrigado por vocês serem pessoas diferentes. Por vocês serem pessoas que estão se dedicando a aprender pela vida do próximo. Estou aqui escabelado, barbudo, porque o dia hoje foi corrido pra caramba. Né? Estou trabalhando em 2 hospitais, mais umas correrias do dia. E aí eu agradeço vocês. Vamos tirar uma fotinho? Faz uma fotinho e marca nós, que na sequência... Pera aí, não tira a foto ainda não. Pera aí, vamos botar um negócio. Vamos pegar aqui, vamos. Bota aí. Faz a fotinho e marca nós lá, tá? Marca eu e o Leonan. Mostra para os amigos. Se alguém não pôde ver essa live, mostra essa live. Agradeço muito aí por vocês terem participado. Agradeço pelas perguntas que veio. Gente, foi muito bacana. Leonan, de minha parte, era isso. Quase 2 horas de live. 1 hora e 53 minutos. Meu muito obrigado a todos. Deixa o Leonan se despedir e, na sequência, a gente encerra aí. É só agradecer aí todo mundo que participou. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Quando vocês fazem perguntas, fica melhor para a gente, que a gente programa aqui o que a gente está mais ou menos falando, mas as dúvidas de vocês, às vezes, é dúvidas de outras pessoas. Então, fica bom quando tem as perguntas. Eu vou colocar a máscara de vento lá no Instagram, no Insta, para vocês saberem o que é. E fica lá. Qualquer dúvida que tiver, qualquer sugestão, fala lá comigo no direct, com o Leopoldo. Próxima semana, talvez a gente já traga a sequência, vamos combinar aqui direitinho.
Tá correria para todo mundo. Amanhã e sábado também vou estar dando aula de novo. Então a gente fica aí. Vai ficar salva no no Leopoldo. Lembra lá de colocar como colaborador, que eu já reposto. E quem não me segue, segue o Leopoldo, faz a troca aí, que a gente sempre está trazendo conteúdos que a gente acha que é interessante e importante para estar ajudando aí. Quem não pode estar em curso presencial direto, a gente vai dando as dicas aqui que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Obrigado a todos. Leopoldo, mais uma vez. Obrigado aí. A parceria deu certo. Valeu, até a próxima, pessoal.